Beleza mortal. Livro 1. Coração ferido. Escrito por Chelsea Cain. Ao ser capturado por Gretchen Lowell, a serial killer que perseguia há 10 anos, o detetive Archie Sheridan foi torturado, mas, em vez de morto, acabou liberado. E a criminosa entregou-se à polícia. Archie vive assombrado pelos dias de terror que passou nas mãos de Gretchen, mas mesmo assim, faz visitas semanais a ela, com a justificativa de que só ele pode fazê-la confessar onde estão os corpos das vítimas. Mas a verdade é que ele simplesmente não consegue ficar longe dela. Capítulo 11. As amigas eram Maria Viello e Jennifer Washington. Maria, Jen e Christy eram inseparáveis desde o fundamental, e o ensino médio ainda não azedara a amizade das três. A casa de Maria ficava a poucas quadras da Jefferson, então os detetives foram primeiro para lá. Ela vivia de aluguel em um bangalô de madeira da década de 1920 com uma cerca de elos de corrente. A casa precisava de uma pintura, mas o jardim era bem cuidado e a calçada da frente limpa dos usuais entulhos de lixo que coalhavam boa parte do bairro. O pai dela, Armando Viello, atendeu a porta. Era mais baixo do que Art, como um tórax quadrado e mãos rudes de trabalhador braçal. O rosto era devastado por cicatrizes de acne. Falava inglês fluentemente, embora com sotaque forte. A esposa, até onde Art sabia, não falava uma palavra em inglês. Eram provavelmente imigrantes ilegais, fato que não passou despercebido por nenhum dos policiais que foram até a casa nas 24 horas anteriores, mas que não foi parar em nenhum de seus relatórios. Armando Viello olhou com gravidade para Art e os demais pela porta de tela de alumínio surrada. A luz da varanda piscou e então morreu. Vocês já vieram hoje de manhã, disse Viello. Temos algumas perguntas novas, explicou Art. Armando abriu a porta e os detetives entraram. Era um ato de coragem, pensou Art, saber que você pode ser deportado, mas deixar um policial depois do outro entrar na sua casa assim mesmo, por conta da remota chance de que isso possa ajudar a encontrar a filha desaparecida de alguém. Maria está no quarto dela, disse Armando, caminhando de meias em direção a um pequeno corredor. O jantar estava sendo preparado na cozinha, algo picante. Vocês querem falar com Jennifer também? Jennifer está aqui? Perguntou Claire. Elas estão estudando. Não foram à aula hoje. Armando bateu na porta do quarto de Maria e disse algo em espanhol. Logo em seguida, a porta se abriu. O cabelo de Maria, que ia até os ombros e era preto e liso, estava amarrado em um rabo de cavalo. Ela usava a mesma calça de ginástica veludada roxa e blusa amarela de quando Art entrevistara naquela manhã, antes do seu nada inspirador encontro com a equipe. Vocês a encontraram? Perguntou ela imediatamente. Ainda não, respondeu Art com brandura. Crianças geralmente são ignoradas nas investigações policiais. Pensa-se que elas são más testemunhas, porém Art descobrira que elas notam coisas que os adultos deixam passar. Desde que sejam entrevistadas corretamente, convencidas de que não têm que saber as respostas, para não inventarem o que acham que o entrevistador quer ouvir, crianças de até 6 anos podem oferecer observações valiosas. Mas Maria tinha 15. Adolescentes do sexo feminino são imprevisíveis. Art nunca conseguirá se comunicar bem com elas. Havia passado a maior parte da adolescência tentando começar conversas com garotas e fracassando terrivelmente. E não tinha melhorado muito. Podemos conversar um pouco mais com vocês? Ele perguntou a Maria. Maria olhou para ele e os olhos dela se encheram de lágrimas. Bem, você ainda tem o toque mágico, pensou Art. Então Maria fungou, assentiu e voltou para o quarto. Art olhou para Claire e Henry, e então os três seguiram a menina. Era um quarto quadrado e amarelo, com uma janela de um vidro, só que dava para a janela do bangalô vizinho. Um lençol de solteiro estampado estava pendurado no lugar de uma cortina. Jane Washington estava sentada na cama, debaixo da janela, segurando um velho e bem-amado jacaré de pelúcia no colo, uma relíquia da infância. Seu corte de cabelo era um afro curtinho e ela usava uma blusa estilo indiano e jeans com bainha franjada. Era uma garota bonita, mas a total ausência de charme diminuía sua beleza. Maria andou até a cama e se afundou no cobertor mexicano ao lado de Jane, que pousou um braço magrelo de modo protetor sobre a barriga da perna da amiga. Art andou até a mesa de madeira perto da cama, girou a cadeira e se sentou nela. Henry recostou na porta, braços dobrados sobre o peito. Claire se sentou no cobertor mexicano na beirada da cama. Art abriu seu bloco vermelho. Christy tinha namorado? Perguntou ele baixinho. Você já nos perguntou isso, disse Jane, torcendo o jacaré. Ela o encarou com desprezo. Art não a culpava. Aos 15 se é jovem demais para saber como o mundo é doentio. Me conte de novo. Jen revirou o rosto. O jacaré parecia entediado. Maria se ajeitou, cruzando as pernas, puxando o rabo de cavalo longo para cima do ombro e o enrolando entre os dedos distraidamente. Não, disse ela por fim. Não tinha ninguém.
Ao contrário do pai, ela não tinha sotaque mexicano algum. Claire abriu um sorriso conspiratório para as garotas. Ninguém? Nem mesmo alguém que talvez os pais não aprovassem? Algum segredo? Jen revirou os olhos. Ninguém significa ninguém. E vocês têm certeza de que Christie foi embora do ensaio às 18h15? Pergunto a with acute RTI. Maria parou de manusear o cabelo e olhou para Art, a certeza faiscando em seus olhos pretos. Sim, disse. Por quê? Alguém viu Christie a algumas quadras da escola quase 40 minutos depois, explicou Art. Vocês fazem alguma ideia do que ela poderia estar fazendo? Jen tirou o braço de cima da barriga da perna de Maria, se empertigou e balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Mas vocês não a viram sair andando de bicicleta, não é? Disse Claire. Só viram quando ela saiu do auditório. É, disse Maria. Eles tinham terminado de ensaiar todas as cenas dela. A senhora Sanders falou que ela podia ir embora. E ninguém saiu com ela. Maria balançou a cabeça. Foi como a gente falou. Todos os atores podem ir embora depois que as cenas deles são ensaiadas. Christie saiu primeiro. O resto de nós teve que ficar até às 19h30. Mas vocês falaram com todos eles, não foi? Ninguém viu Christie, disse Art. Então o que ela estava fazendo esse tempo todo? Perguntou Jen, olhando fixamente para a parede amarela. Não faz sentido. Ela fuma? Pergunto Claire. Não, disse Maria. Ela odeia cigarro. Jen examinou os olhos de plástico do jacaré de pelúcia, raspando com a unha um defeito invisível no plástico duro e preto da pupila. Talvez tenha tido algum problema com a bicicleta. Ela deu de ombros, sem erguer os olhos. Artie se inclinou para a frente. Por que diz isso, Jen? Jen alisou o ploverde do yatsara. A corrente estava dando problema, ficava saindo. Era uma porcaria de bicicleta. Ela teve que carregá-la até em casa algumas vezes. Uma única lágrima desceu rolando pela sua bochecha parda. Ela secou com a manga e balançou a cabeça. Sei lá. Essa deve ser uma resposta bem idiota. Art esticou o braço e colocou a mão gentilmente sobre a de Jen. Ela ergueu os olhos. E ele viu, nos seus olhos duros, uma fissura e, atrás dela, um pouquinho de esperança. Acho que é um palpite muito inteligente, disse ele e apertou a mão da menina. Obrigado. Então a bicicleta dela estava quebrada, disse Claire quando eles voltaram para o carro. Estava escuro e as janelas estavam embaçadas pela chuva. Ela passa um tempo tentando consertá-la, então desiste e decide carregá-la para casa. Nosso cara para, oferece uma carona ou tenta consertar a bicicleta, e a agarra. Mas esse é um crime de oportunidade, disse Henry do banco do motorista do Crown Vic Civil. Henry odiava Crown Vics. E, de alguma forma, sempre acabava ficando com um. Ela está dentro do perfil dele. Você acha que ele pega o carro e fica procurando colegiais que fazem o tipo certo para sequestrar? Que ele deu sorte. Ele quebrou a bicicleta, disse Art baixinho do banco de trás. Tirou o porta-remédios do bolso e ficou girando distraidamente entre o polegar e o indicador. Ele quebrou a bicicleta, concordou Henry enfaticamente, assentindo. O que significa que ele já havia escolhido. Sabia da existência da bicicleta. Sabia qual delas era de Christie. Talvez até soubesse que era uma porcaria. Que ela carregaria até em casa como de costume. Ele está observando as garotas. Isso ainda nos deixa com algum tempo sobrando, disse Claire. O aluno seguinte saiu do ensaio às 18h30. Não viu Christie. O bicicletário fica do lado da porta. A cabeça de Art latejava. Vamos bloquear a estrada amanhã de novo. Talvez alguma outra pessoa a tenha visto. Ele tirou 3 comprimidos do porta-remédios e os colocou na boca um por um. Você está bem, chefe? Perguntou Henry, olhando para Art pelo retrovisor. Zantac, mentiu a with acute RTI. Para o estômago. Ele recostou a cabeça no assento e fechou os olhos. Se o assassino tivesse perseguido Christie, então provavelmente começaria a procurar por outra garota em breve. Vocês têm certeza de que as outras escolas estão seguras? Perguntou Art, os olhos ainda fechados. Como uma fortaleza, confirmou Claire. Inspecionem todas as 4 amanhã, ordenou Art. Anotem as placas de todos os carros que passarem pela Jefferson entre as 17h e as 19h. Ele abriu os olhos, esfregou o rosto com a mão aberta e se inclinou para frente, entre os 2 bancos. Quero repassar os relatórios de autópsia novamente. E vamos de porta em porta de novo esta noite. Talvez alguém tenha se lembrado de alguma coisa. Henry olhou para ele. A gente devia dormir. Temos gente trabalhando esta noite. Gente boa. Gente acordada. Vou pedir para eles ligarem se surgir alguma coisa. Art estava cansado demais para discutir. Ele poderia trabalhar no apartamento. Vou para casa, disse. Se você me levar até o escritório para eu pegar os relatórios. Ela anda por aí em algum lugar, certo? Disse Claire. Todo esse esforço não é em vão? Ainda temos uma chance. Certo. Houve um longo silêncio e então Henry falou. Certo. O telefone estava tocando quando Art chegou ao apartamento.
Ele carregava uma braçada de relatórios policiais e palpites de civis que planejava ler naquela noite, empilhou-os perigosamente na mesa do corredor, pegou o telefone sem fio e largou as chaves na mesa ao lado do carregador. Alô? Sou eu. Oi, Deb, disse Art à ex-mulher, grato pela distração momentânea. Ele cruzou a cozinha, pegou uma cerveja da geladeira e a abriu. Como foi seu primeiro dia? Inútil, respondeu-a with acute RTI. Ele tirou a arma do cinto, colocou-a sobre a mesinha de centro e sentou-se no sofá na frente dela. Vi você na televisão. Bem intimidador. Estava usando aquela gravata que você me deu. Eu percebi. Ela fez uma pausa. Você vem para o negócio do bem no domingo? Ele engoliu em seco. Você sabe que não posso. Art conseguiu ouvir o suspiro na voz dela. Por que vai estar com ela? Já tinham passado por aquilo antes. Não havia mais nada a dizer. Ele deixou o fone deslizar pelo rosto, pelo pescoço, até a base do receptor descansar contra o externo. Apertou-o com força contra o osso até doer. Ainda podia ouvi-la, a voz abafada e distante, como alguém falando debaixo d'água. Você sabe como isso é doentio, não sabe? A vibração da voz dela bem no fundo do seu peito fez com que ele se sentisse melhor, como se houvesse alguma coisa viva lá dentro. Sobre o que vocês dois conversam? Ela já havia perguntado antes. Artie jamais com tu, jamais com Taria. Ele levou o fone de volta ao ouvido. Conseguia ouvir a respiração de Deb. Ela disse, não sei como você vai melhorar se não tirá-la da sua vida. Eu não vou melhorar, pensou ele. Não posso fazer isso ainda. E eu te amo, Artie. Ben te ama. Sarah te ama. Ele tentou dizer alguma coisa. Eu sei, mas queria dizer algo mais. Como não pôde, não disse nada. Quando você vem nos ver? Assim que puder. Ambos sabiam o que ele queria dizer. Art sentiu as pontadas iniciais de outra dor de cabeça. Mas tem uma repórter, prosseguiu. Susan Ward. Ela vai fazer uma série sobre mim no Herald. Deve ligar para você. E o que eu devo dizer? Diga que não quer falar. E então, depois, quando ela tentar de novo, diga tudo o que ela quiser saber. Você quer que eu diga a verdade? Ele correu os dedos pelo tecido nodoso do sofá escuro e imaginou Deb sentada no sofá dela, na casa deles, sua antiga vida. Sim. Quer que saia publicado no Herald? Quero. O que você está tramando, Art? Ele tomou um gole da cerveja. Um desfecho, disse ele com uma risada cínica. Capítulo 12. Gretchen não o deixa dormir naquela primeira noite, de modo que ele já está perdendo a noção de tempo. Injeta algum tipo de anfetamina nele e some por horas. O coração de Art dispara e ele não pode fazer nada além de olhar para o teto branco e sentir o pulso latejar no pescoço e as mãos tremerem. O sangue secou no seu peito e está coçando. Ele sente uma dor excruciante a cada vez que inspira, mas é a coceira que o está enlouquecendo. Por alguns instantes, tenta contar para manter a noção de tempo, mas sua mente deriva e ele perde o fio da meada. A julgar pelo fedor do cadáver no chão ao seu lado, já está lá há pelo menos 24 horas. Mas isso é tudo que consegue saber. Então Art fica olhando. E pisca. E respira. E espera. Não a ouve entrar, mas, de repente, Gretchen está lá, sorrindo ao lado dele. Ela acaricia seu cabelo, que está molhado de suor. Está na hora do seu remédio, querido, ronrona. Com um movimento ágil, arranca a fita da boca dele. Empurra com cuidado o funil pela garganta de Art, mas ainda assim ele golfa. Resiste, balançando a cabeça de um lado para o outro, tentando apoiar-se nos cotovelos, mas ela fecha o punho em seus cabelos e mantém a cabeça dele firme no lugar. Ora, rala Gretchen. Ela está com um punhado de comprimidos e os joga um a um pela goela de Art. Ele golfa e tenta cuspi-los, mas Gretchen tira o funil, prende a mandíbula dele com força e massageia sua garganta com a mão, forçando a engoli-los como um cachorro. O que são esses comprimidos? Grasna ele. Ainda não está na hora de você falar, ela responde. E passa outro pedaço de fita sobre seus lábios. Ele se sente quase grato. O que poderia dizer? O que você quer fazer hoje? Pergunta ela. Art olha para o teto, os olhos ardendo pela privação de sono. Olhe para mim, diz ela por entre os dentes cerrados. Ele olha. O que você quer fazer hoje? Ele ergue as sobrancelhas numa expressão ambígua. Me pregou? Art não consegue deixar de se encolher. Gretchen, sorry. Ele percebe que a dor a agrada. Eles estão procurando por você, cantarola ela. Mas não vão te encontrar. Onde quer que estejam, ela está lendo o jornal, assistindo aos noticiários, pensa Art. Ela aproxima o rosto do dele, e ele pode ver sua pele macia e cor de marfim, suas pupilas enormes. Quero que você pense no que vamos mandar para eles, diz ela casualmente.
Corre a ponta dos dedos com suavidade pela pele do braço dele, pelo pulso. Mão, pé, esse tipo de coisa. Algo simpático para lembrá-los de que estamos pensando nelas. Vou deixar você escolher. Art fecha os olhos. Ele não está ali. Aquilo não está acontecendo. Tenta desesperadamente evocar o rosto de Deb na tela negra das suas pálpebras. Pode vê-la onde ela estava naquela última manhã. Já havia catalogado em sua cabeça cada peça de roupa que sua mulher vestia. O suéter grosso de lã verde. A saia cinza. O casaco longo que a deixava parecida com um soldado russo. Ele evoca cada sarda do seu rosto. Seus pequenos brincos de diamantes. O sinal no pescoço, logo acima do externo. Olhe para mim, ordena Gretchen. Ele aperta os olhos com mais força. A aliança dela. Os joelhos redondos. As sardas na sua coxa branca. Olhe para mim, repete ela, esbaforida. Vá se fuder, ele pensa. Ela o apunhala no lado esquerdo, logo abaixo da caixa torácica. Ele uiva, se contorce de dor, e os olhos abrem-se de um salto, instintivamente. Ela segura sua cabeça com firmeza, agarrando um punhado de cabelos, inclina o corpo sobre o dele, os seios a centímetros do peito de Art, e torce o bisturi mais fundo na carne. Ele sente por um instante o cheiro de Gretchen, lírios, suor doce, talco, um alívio do fedor podre do cadáver. Não gosto de ser ignorada, diz ela em uma voz pouco mais alta do que um sussurro. Entendido. Ele assente, retesando o corpo contra a mão dela. Ótimo. Ela retira o bisturi e larga-o na bandeja de instrumentos. Capítulo 13. Susan estacionou em uma das vagas recém-reservadas para visitantes no prédio da Força-Tarefa. Estava meia hora adiantada. Ela nem gostava de gente que chegava cedo. Porém, tinha acordado ao raiar do dia com aquele habitual ronco no estômago de quando estava prestes a escrever uma matéria boa de verdade. Ian já tinha ido embora. Se a acordou para se despedir, ela não se lembrava. Um nevoeiro assentara sobre a cidade da noite para o dia, e o ar estava pesado e úmido. A umidade fria permeava tudo de tal forma que até o interior do carro de Susan parecia capaz de mofar com ela dentro. Para passar o tempo, ela abriu o celular, discou um número e deixou uma mensagem de voz que já sabia de cor. Oi, Ethan. Aqui é a Susan Ward. Do Beco. Do Beco. Meu Deus. Quero dizer, do Herald. Estava pensando se você poderia falar com Molly sobre mim. Acho mesmo que a história dela merece ser ouvida. Bem, me ligue. Ok. Ian disse para ela não correr atrás daquela matéria. Que era perda de tempo. Mas tinha algum tempo sobrando, então por que não colher um pouco de informação? Colher informação não era exatamente correr atrás. Não exatamente. Ela esperou no carro por mais alguns minutos, fumando um cigarro e observando pessoas entrarem e saírem do prédio. Geralmente, Susan fumava socialmente. Quando saía à noite. Quando bebia. E, às vezes, quando estava nervosa. Odiava ficar nervosa. Atirou o cigarro pela janela do carro e ficou olhando a pequena explosão de faíscas quando ele atingiu a calçada. Então conferiu a aparência no retrovisor. Estava toda de preto, com o cabelo rosa preso em um pequeno rabo de cavalo. Jesus, pensou ela, pareço uma ninja punk. Não podia fazer nada. Criou coragem e entrou no prédio. Eles haviam trabalhado a noite inteira para transformar o banco em um posto policial. As caixas, descarregadas pela metade no dia anterior, estavam desmontadas e empilhadas próximo à porta, esperando para serem levadas embora. As mesas estavam dispostas aos pares, uma de frente para outra, cada qual equipada com um computador e um monitor preto de tela plana. Não era de se espantar que a verba para a educação fosse curta. Fotografias escolares ampliadas de cada garota e dúzias de instantâneos estavam afixados em um painel do tamanho de uma parede. Vários mapas da cidade estavam pendurados ao lado delas, salpicados de percevejos coloridos. Uma copiadora cuspia papel ruidosamente. Havia copos de café e garrafas d'água sobre as mesas. Susan sentia o cheiro de café sendo preparado. Contou 7 detetives, todos ao telefone. Uma oficial fardada sentada em uma mesa longa logo em frente à porta ergueu os olhos para Susan. Estou aqui para falar com Art Sheridan, disse Susan. Susan Ward. Ele está me esperando. Ela tirou a credencial de imprensa da bolsa e a deixou balançar do cordão a poucos centímetros da mesa. A oficial olhou para a credencial, tirou o telefone do gancho, discou um ramal e anunciou a chegada de Susan. Pode ir, disse, já voltando a encarar o monitor. Susan atravessou o banco até a sala de arte. Daquela vez, as venezianas brancas estavam abertas e ela pôde vê-lo sentado à mesa lendo alguns jornais. A porta estava entreaberta e ela bateu de leve, sentindo um pequeno nervoso no estômago. Bom dia, disse ele, levantando-se.
Susan entrou e apertou a mão que ele ofereceu. Bom dia. Desculpe por estar adiantada. Ele ergueu as sobrancelhas em um arco. Você está? Uns 30 minutos. Ele encolheu um pouco os ombros e ficou parado. Susan contou 4 copos de café em cima da mesa. Essa, não. Ele estava esperando que ela se sentasse primeiro. Certo. Ela se enfiou em uma das cadeiras de vinho diante da mesa. Ele se sentou. O escritório era pequeno, cabendo apenas uma mesa de cerejeira envernizada grande com uma estante embutida atrás e 2 cadeiras de braços na frente. Uma pequena janela dava vista para a rua, onde carros aceleravam numa velocidade constante. Art usava o mesmo blazer de veludo cotelé do dia anterior, porém daquela vez a camisa de botão era azul. Ela se sentiu como se estivesse indo pedir um empréstimo. E então, como vai ser? Art espalmou as mãos sobre a mesa. Você é quem sabe. A expressão dele era amigável, receptiva. Bem, disse Susan lentamente. Preciso ter acesso a você. Ele assentiu. Contanto que não me atrapalhe o trabalho, tudo bem. Você não vê problema nisso? Eu te seguindo enquanto você está tentando trabalhar? Não. E eu vou querer falar com as pessoas à sua volta. Susan examinou o rosto dele. Continuava relaxado, despreocupado. Com sua ex-mulher, por exemplo. Ele permaneceu impassível. Tudo bem. Não sei se ela vai querer falar com você, mas sinta-se livre para tentar. E Gretchen Lowell. O rosto dele se contraiu um pouco. Ele abriu a boca. Fechou-a, abriu novamente. Gretchen não fala com repórteres. Posso ser muito persuasiva. Ele traçou um círculo imaginário na mesa com a palma da mão. Ela está na penitenciária estadual. Segurança máxima. Só pode ver os advogados, policiais e família. E ela não tem família. E você não é policial. Poderíamos trocar cartas. Como nos velhos tempos. Ele recostou lentamente na cadeira e a avaliou. Não, não, disse Susan. Você pode me seguir. Pode falar com Deb e com as pessoas que trabalham comigo. Eu vou falar com você sobre o que estão chamando de o caso do estrangulador das escolas. Vou falar sobre o caso Beleza Mortal. Pode até entrevistar meu médico, se quiser. Mas Gretchen Lowell, não. Ela ainda está sob investigação da polícia e fazer perguntas a ela seria uma distração. Se fizer isso, não tem jogo. Disculpe me, detective. Mas o que te faz pensar que se eu escrevesse para ela você descobriria? Ele sorriu com paciência. Acredite em mim. Eu descobriria. Susan olhou para ele. Não era o fato de ele não querer que ela falasse com Gretchen que a incomodava. Ele havia passado por um inferno. É claro que não queria que sua torturadora fosse entrevistada para uma matéria de jornal idiota. O que incomodava Susan era a certeza cada vez maior de que aquele perfil não significava boa coisa para Art Sheridan. Que ele tinha coisas a esconder, e que ela iria descobri-las. Ele não deveria ter concordado com nada daquilo. E, se ela percebeu isso, tinha certeza absoluta de que o esperto Art Sheridan também havia percebido. Mas, então, por que estava deixando? Algo mais que eu não possa fazer? Perguntou ela. Só mais uma coisa. Lá vamos nós. Manda. Domingos, não. É o seu dia com os filhos? Art olhou por cima do ombro de Susan, para a janela. Não. Igreja? Silencio. Golf? Tutu Susan. Clube de taxidermia? Um dia de privacidade, disse ele com firmeza, olhando de volta para ela, as mãos agarrando as coxas. Os outros 6 são seus. Ela assentiu algumas vezes. Podia escrever a série, e podia escrevê-la bem. A quem ela estava enganando? Podia fazer um trabalho brilhante. A matéria era dela. Os motivos disso se resolveriam por conta própria com o tempo. Ok, concordou ela. Por onde começamos? Pelo começo, ele respondeu. Cleveland High School. Lee Robinson. Ele tirou o telefone do gancho e discou um ramal. ¿Está pronto? Disse Art ao telefone. Desligou e olhou para Susan. O detetive Sobol vai nos acompanhar. Susan tentou esconder o desânimo. Estava na esperança de ficar sozinha com Art Sheridan. Seria bem melhor para ver qual era dele. Ele era seu parceiro, não era? No primeiro assassinato da Beleza Mortal? Antes que Art pudesse responder, Henry apareceu, com a jaqueta de couro pequena esticada sobre os ombros largos, na porta do escritório. Ele atirou uma de suas mãos grandes na direção de Susan. Henry Sobol, disse. Um perfeito ursão de pelúcia. Ela apertou, tentando igualar a força. Susan Ward. Oregon Herald. Estou escrevendo uma matéria sobre... Você chegou cedo, disse Henry. Capítulo 14. Fred e Doud fumavam um bom de maconha na praia.
Estava agachado perto de um tronco grande e descascado que a maré havia trazido no inverno anterior. Não que precisasse ser discreto. Não tinha visto ninguém no 1,5 km de praia que acabará de atravessar. Geralmente saía do trabalho à tarde, mas teve um julgamento no fim daquele dia. Deu mais uma longa tragada no pequeno cachimbo de vidro e então o guardou de volta na bolsa de couro. Fechou a bolsa, seus dedos longos e ossudos se atrapalhando um pouco por conta do frio, e a pendurou de volta no pescoço. Examinou a pele dos braços, coxas, barriga e joelhos. Estava rosada, mas ele não sentia mais frio. Fred gostava da praia no inverno. Ela estava sempre cheia durante o resto do ano, mas, no inverno, geralmente só havia ele. Morava com alguns colegas de faculdade na ilha, a alguns quilômetros dali, então era fácil chegar de carro. Respeitando as regras da praia, ele veio andando de roupão do estacionamento, descendo o caminho aberto entre os arbustos de amora preta. Então, assim que chegou à praia, deixou o roupão cair dos ombros ossudos e se afastou dele, no empelo. Nunca se sentiu tão livre. A verdade é que ele quase sempre voltava quando chegava aquele tronco, mas, às vezes, bem de vez em quando, decidia ir mais longe, ao ponto onde a praia dobrava e podia-se ver o farol mais adiante. Naquele dia, quando se levantou, deleitando-se com seu corpo chapado e nu, Fred soube que aquela era uma dessas vezes. Ele preferia andar mais para o começo da praia, onde a areia era mais fina e mais agradável aos pés descalços. Mas, quando fazia a caminhada mais longa, geralmente se aproximava da água e caminhava pela lama onde certa vez encontrara uma ponta de flecha e esperava encontrar outra. A visibilidade não estava ruim. Quando ele tinha começado a andar, o nevoeiro estava denso, mas, naquele instante, só restava um manto grosso de brancura que flutuava sobre o rio. A lama fria era escorregadia e a praia cheirava mal, como acontecia às vezes. Peixes mortos e podres eram trazidos vez por outra pela maré, algas se amontoavam e apodreciam, infestadas de insetos. Pássaros evisceravam caranguejos e então deixavam as carcaças se decompondo. Fred estava andando pela lama, o rosto contraído numa concentração absoluta, os olhos avermelhados examinando o chão, esforçando-se para ignorar o fedor cada vez maior, quando encontrou Christy Mathers. Ele viu primeiro a sola do pé dela, enterrado pela metade na lama, e subiu os olhos pela perna até o tronco. Teria acreditado no que viu antes se não tivesse fantasiado tantas vezes encontrar um corpo naquela praia. De certa forma, sempre pareceu a ele um acontecimento provável. Mas, naquele instante, olhando para a figura pálida, quase irreconhecível aos seus pés, um novo e terrível sentimento invadiu: sobriedade. Fred Dodd nunca se sentiu tão nu. Com o coração esmurrando o peito e subitamente gelado da cabeça aos pés, ele deu meia volta e olhou para o caminho pelo qual tinha vindo e depois para o outro lado, em direção ao farol. O isolamento que há poucos minutos tinha sido prazeroso o encheu de terror. Tinha que buscar ajuda. Tinha que voltar para sua caminhonete. Começou a correr. Capítulo 15. Henry, Art e Susan foram até a Cleveland High em uma viatura civil, Henry no volante, Art no carona e Susan fazendo anotações furiosamente no banco de trás. Eles estacionaram na rua em frente à escola de tijolos de 3 andares e saíram do carro. Henry acenou para 2 policiais sentados em uma radiopatrulha logo em frente à escola. Um deles acenou de volta. O tempo tinha mudado. O nevoeiro frio e úmido da manhã dera lugar a um céu azul límpido com um pouco de sol. A temperatura estava por volta dos 10 graus Celsius. Iluminada por aquela luz do meio da manhã, a Cleveland High parecia grandiosa e perfeita. Enquanto a Jefferson tinha uma aparência institucional, ela possuía uma espécie de elegância arquitetônica, com sua série de pilares, arcos de entrada e pequeno gramado. Porém, ainda fazia Susan pensar numa prisão. É por aqui que a gente vai. Ela ergueu os olhos. Art e Henry já haviam descido vários passos a calçada, e o primeiro estava olhando por sobre o ombro para ela. Susan ainda estava parada em frente à escola, perdida em suas lembranças. Desculpe, disse ela. É que eu estudei aqui. A with acute RTI ergue as sobrancelhas. Você estudou na Cleveland? Estudei, 10 anos atrás. Ela os alcançou. E ainda estou me recuperando. Não foi a rainha do baile? Pergunto Henry. Nem de longe, disse Susan. Havia sido uma adolescente problemática, histérica 15% do tempo. Não sabia como os pais tinham aguentado. Você tem filhos? Ela perguntou a Henry. Respondeu ele. Foi criado pela mãe. No Alaska. Foi lá que você nasceu? Não. Só acabei parando lá. A with acute RTI sorry. Foi nos anos 70, quando ele tinha uma camper. E cabelo. Susan riu e escreveu uma frase no bloco de anotações. O rosto alegre de Henry ficou sério. Não, senhora, disse ele olhando de Susan para a Art. Nada sobre a minha vida. E ponto final. Susan fechou o bloco. Henry não gosta de ser entrevistado, falou Art.
Estou vendo, disse Susan. Eles continuaram andando, dobrando a esquina que dava para a lateral da escola. Susan podia ver pelas janelas grandes, cujos vidros haviam sido trocados desde seu tempo de estudante, os adolescentes sentados em vários estados de repouso na sala de aula, olhando para frente. Meu Deus, como ela tinha odiado o ginásio. Lee Robinson odiava essa escola, não é? Por que diz isso? Perguntou Art erguendo os olhos para o prédio. Vi a foto escolar dela. Lembro como era ser aquela garota. Essa é a porta, disse Henry, apontando para as portas corta-fogo de metal na lateral do edifício. O ensaio da banda era no primeiro piso. Ela saiu por aqui. Art ficou parado com as mãos nas cadeiras, olhando para a porta. Susan conseguia ver uma arma em um coldre de couro na sua cintura. Ele ergueu os olhos para a escola e girou lentamente nos calcanhares, absorvendo cada detalhe. Então assentiu. Ok. Henry os conduziu pela calçada. Ela foi andando por aqui. Susan seguiu Art, que estava seguindo Henry. Andaram em silêncio. Susan contornou uma poça que cintilava sob a claridade. Era a primeira vez que o sol saía em semanas. Sob o habitual manto de nuvens, o mundo, favorecido pela iluminação, parecia chapado. Sem ele, todas as cores resplandeciam. As coníferas eram de um verde mais escuro e forte. Os botões brilhantes das ameixeiras verdejavam com a promessa de primavera, rosas e festivais de beira de rio. Até mesmo a calçada cinza, empenada em alguns lugares por conta das raízes retorcidas de árvores plantadas há 100 anos, parecia de alguma forma mais vívida. Susan contornou outra poça e apertou os olhos contra o céu. Sol em março em Portland, Oregon, era uma coisa quase inédita. O tempo deveria estar feio e nublado. Deveria estar chovendo. Quando já tinham descido metade da quinta quadra, Henry parou. Cá estamos, disse. Foi aqui que os cães perderam o cheiro dela. Então ela entrou em um carro? Pergunta Susan. Provavelmente, respondeu Henry. Ou subiu numa bicicleta. Ou numa moto. Ou fez sinal para um ônibus. Ou a chuva levou o cheiro dela embora. Ou talvez os cães não estivessem com faro muito bom naquele dia. Mais uma vez, Art girou o corpo lentamente. Alguns minutos depois, virou-se para Henry. O que você acha? Acho que ele estava a pé. Henry apontou uma cerca viva de louros que emoldurava o jardim de uma casa. Ficava logo atrás do local em que os cães haviam perdido o cheiro de Lee Robinson. E que estava esperando por ela lá atrás. Seria arriscado, falou Art, duvidando. Ele foi para trás da cerca viva. A grossura da folhagem era a mesma? É uma sempre viva. Art levou aquilo em consideração. Então ele ficou esperando atrás da cerca viva, disse, passando a mão pelas folhas grossas. Apareceu na frente dela. E depois? A convenceu a entrar em um veículo próximo daqui? Um cara pula de trás de um arbusto e ela entra no carro dele? Na minha época de adolescente não era assim, disse Susan. Não, falou Henry. Ele não pulou de trás da cerca. A with a cute RTI sent you. Pensativo. Ele a vê. Sai pelo outro lado da cerca. Ollie. Ele andou pela cerca viva até o outro lado, quase dobrando a esquina. Então finge que estava dobrando a esquina, disse ele, reconstituindo a cena. Surge na frente dela. Ela o conhece, disse Henry. Ela o conhece, concordou Art. Os dois ficaram quietos por um instante. Ou, disse, dando de ombros, talvez ele tenha pulado de trás da cerca viva, segurado uma faca contra o pescoço dela e a forçado a entrar na traseira de uma van ou isso, disse Henry. Você procurou por fibras na folhagem? 4 dias de chuva, tarde demais. Art virou-se para Susan. Você voltava da escola andando? Só nos primeiros 2 anos. Até arranjar um carro. Entendo, refletiu Art, os olhos fixos na cerca. É nessa época que a gente faz as coisas andando, não é? Nos primeiros 2 anos. Ele entortou a cabeça. Você gostava da Cleveland? Já falei que odiava, respondeu Susan. Não. Você disse que odiava o ginásio. Teria odiado em qualquer lugar ou o problema era a escola? Susan Gemu. Não sei. De algumas coisas eu gostava. Fazia parte do grupo de teatro. E, já que você está tão interessado, participei da equipe da Gincana do Conhecimento. Mas só quando era caloura. Antes de deixar de ser nerd. O professor de teatro é antigo na escola, disse Henry. Reston. Sim, disse Susan. Tive aula com ele. Você aparece de vez em quando? Pergunto Henry. Para dar um olá? Se eu visito meus antigos professores do ginásio? Perguntou Susan com incredulidade. Eu tenho uma vida, obrigada. Então um pensamento terrível a invadiu. Ele não é suspeito, é? Henry balançou a cabeça. A não ser que tenha convencido 9 adolescentes a mentir por ele. Estava ensaiando uma peça em todas as noites que uma garota foi raptada. Você pode continuar levando as maçãs de presente. E o professor de física, Dan M.C. Calum? Teve aula com ele? Susan abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo toque do celular de Art. Ele tirou o aparelho do bolso do paletó, o abriu e se afastou alguns passos. Pronto, disse. Ficou 1 minuto ouvindo. Henry e Susan observavam com toda a atenção. Susan notou uma mudança quase imperceptível.
Não tinha certeza se era linguagem corporal de Art, algo na fisionomia, ou apenas projeção sua, mas estava certa de que alguma coisa tinha mudado. Art assentiu várias vezes. Ok. Estamos a caminho. Ele fechou o celular, largou com cuidado dentro do bolso e se virou lentamente na direção deles. Eles a encontraram? Perguntou Henry, o rosto impassível. A with acute RTI sent you. Onde? Per gun to Henry. Sauvie Island. Henry revirou os olhos em direção a Susan. Quer largá-la no banco? Susan olhou para Artie, instando-o a deixá-la ir junto. Ela pode vir. Ela pode vir. Ela pode vir. Estava louca para os lábios dele formarem aquelas palavras. Sua primeira cena de crime. Um relato em primeira pessoa. Seria um ótimo lead para a primeira matéria. Como seria ver uma vítima de assassinato? O fedor de um cadáver. A legião de investigadores examinando a cena. A fita amarela isolando a área. Ela sorriu, sentindo aquele habitual ronco no estômago novamente. Então viu o que estava fazendo, e se forçou a tirar rapidamente o prazer do rosto. Porém, Art já havia notado. Susan olhou para ele, os olhos suplicando, mas o rosto do detetive não revelou nada. Ela começou a andar de volta para o carro. Murder. Tinha estragado tudo. No primeiro dia ele já achava que ela era algum tipo de babaca carniceira. Ela pode vir, disse ele, sem parar de andar. Virou-se e olhou deliberadamente para Susan. Mas não espere que ela esteja como na foto. Capítulo 16. Sabiam que tem um monte de cadáveres na Sauvie Island? Falou Susan do banco de trás. Um monte de gays que costumavam frequentar a praia de nudismo, morreram de AIDS e tiveram as cinzas espalhadas por lá. O comecinho da praia, antes de chegar na água, tudo lasca de osso e carvão. Ela contraiu o rosto com nojo. Os banhistas passam protetor, deitam na areia e acabam com pedacinhos de gente morta na racha da bunda. Ela esperou. Escrevi uma matéria sobre isso. Talvez vocês tenham lido. Ninguém respondeu. Ela notou que Henry já tinha parado de escutá-la a mais de 15 quilômetros. Art estava ao telefone. Ela cruzou os braços e tentou não resmungar. Era a maldição de quem escrevia matérias especiais. Cultura inútil. E ela escrevera várias sobre Sauvie Island, agricultores orgânicos, o labirinto da plantação de milho, a praia de nudismo, clubes de ciclistas, ninhos de águias, plantações de amora pegue a pague. Os leitores do Herald adoravam esse tipo de porcaria. Consequentemente, Susan sabia mais sobre a ilha do que a maioria das pessoas que vivia nela. Tinha cerca de 10.000 hectares. Supostamente um oásis agrícola, flanqueada pelo rio Columbia e pelo poluído canal Multnomah e localizada a cerca de 20 minutos de carro do centro de Portland. Para preservar a vegetação nativa, o estado criou uma reserva natural de quase 5.000 hectares. Foi lá, longe das fazendas que faziam a ilha parecer um pedaço de Iowa, que a garota foi encontrada morta. Susan nunca gostara daquele lugar. Espaços abertos demais. Haviam entrado em uma estrada de cascalho. Sim, disse Art ao telefone. Quando? Onde? Sim. Nada de sensacional para tomar nota. Não, ainda não sabemos. Vamos descobrir. Seguiam numa lentidão excruciante por conta do cascalho e a chuva constante de areia que caía sobre o carro era pontuada apenas por uma ou outra pedrinha que ricocheteava no para-brisa. Art ainda estava ao telefone. Onde você está agora? Uns 5 minutos. Todas as vezes que ele desligava, o celular tocava. Susan deixou o olhar cair sobre o acostamento, um muro espesso de arbustos de amora preta, com pinheiros por trás que piscavam como um caleidoscópio. Por fim, Susan pôde ver um amontoado de viaturas policiais, uma picape velha e uma ambulância já estacionada no acostamento mais adiante. Um carro de xerife bloqueava a estrada e um jovem policial estadual parava o tráfego. Susan esticou a cabeça para ver mais, o bloco de anotações no colo. Henry parou o carro e mostrou um distintivo para o policial, que assentiu e fez sinal para que passassem. Eles estacionaram o carro perto de uma viatura e, com um único movimento, Henry e Art estavam fora do veículo. Susan teve que correr atrás deles, desejando ter colocado sapatos mais práticos. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um batom. Nada dramático. Apenas uma corzinha natural. Colocou um pouco dele enquanto andava e se sentiu imediatamente uma idiota por isso. Atrás da viatura, havia um jovem barbudo usando um roupão felpudo, acompanhado de um policial. Estava descalço. Susan saw you. Ele fez um sinal de paz e amor para ela. O ir e vir de pessoas havia criado caminho para a praia por entre uma abertura natural nas amoreiras silvestres e ele cortava diagonalmente o mato alto e seco até a areia mais abaixo. A areia era solta, e Art teve que se equilibrar a cada passo. Tudo lasca de osso e carvão.
Mais adiante, ficava o rio Columbia, parado e marrom e, do outro lado, o estado de Washington. Ele podia ver um grupo de patrulheiros estaduais parados a cerca de meio quilômetro, na lama depois da areia da praia. Claire Maslan os aguardava na praia. Ela usava jeans, uma blusa vermelho escura e amarrara o blusão acolchoado impermeável em volta da cintura. Art nunca tinha perguntado, mas imaginava que ela fizesse trilhas e acampasse. Talvez até fosse esquiadora. Pensando melhor, devia praticar esqui nórdico. Seu distintivo estava preso na cintura da calça. Manchas de suor haviam se formado sob as axilas. Ela se juntou aos três enquanto eles prosseguiam em direção ao corpo. Um nudista encontrou por volta das 10, disse ela. Ele teve que voltar ao veículo e depois para casa para telefonar para a gente. Então só recebemos a ligação às 10h28. Ela está como as outras. Idêntica. A mente de Art era um turbilhão. Não fazia sentido. Estava acelerado demais. Ele gostava de mantê-las em seu poder. Por que não ficou mais tempo com essa? Será que achou que precisava se livrar dela? Ele está assustado, concluiu Art. Nós o assustamos. Então ele assiste aos noticiários da noite, disse Henry. Eles o amedrontaram. O medo o levou a querer se livrar do corpo. E agora? Ele pegaria outra. Teria que pegar outra. Ácido gástrico subiu a garganta de Art. Ele enfiou a mão no bolso, fisgou uma pastilha de antiácido e a mascou com impaciência. Eles o apressaram. E agora ele teria que matar outra garota. Quem está aqui? Pergunto A with acute RTI. Greg. Josh. Martin. Anne está chegando daqui a uns 10 minutos. Ótimo, disse Art. Quero falar com ela. Ele se deteve e o grupo parou com ele. Estavam a menos de 15 metros da cena do crime. Ele ficou escutando. O que é isso? Pergunto Claire. Helicópteros da imprensa, disse Art erguendo os olhos, o rosto demonstrando aborrecimento, enquanto 2 helicópteros deixavam para trás as árvores. Melhor montar uma tenda. Claire assentiu e correu de volta na direção da estrada. Art se virou para Susan. Ela estava escrevendo no bloco de anotações, enchendo página atrás de página com observações em letras grandes e cursivas. Art podia sentir a empolgação dela e se lembrava da sensação de quando ele e Henry haviam pegado aquele primeiro caso da beleza mortal. Já não era a mesma coisa. Susan, disse ele. Ela estava trabalhando furiosamente para concluir um pensamento no bloco e fez um gesto com o dedo de que daria atenção a ele num segundo. Olhe para mim, disse Art. Ela obedeceu, os olhos verdes arregalados. Ele se sentiu, de súbito, muito protetor em relação àquela estranha menina de cabelo rosa que fingia ser muito mais durona do que era de fato, uma presunção que ao mesmo tempo a fazia parecer ridícula. Art a encarou por um instante, até ela se concentrar nele. Não importa o que você esteja esperando ver lá na frente, disse, fazendo um sinal para onde Christy Mathers estava deitada nua na lama. Vai ser pior. Susan Asensio. Eu sei. Já viu um cadáver antes? Pergunto A with acute RTI. Ela assentiu mais um pouco. Meu pai. Ele morreu quando eu era criança. De câncer. Vai ser diferente, disse Art com brandura. Eu aguento. Ela esticou a cabeça e cheirou o ar. Que cheiro é esse? Pergunto. Clorox. Art e Henry trocaram molares. Então Henry tirou 2 pares de luvas de látex do bolso do paletó e entregou um par para Art. Art olhou mais uma vez para o rio parado, cintilando sob o sol do fim da manhã. Inspirou profundamente pela boca e expirou. Não respire pelo nariz, disse ele a Susan. E não me atrapalhe. Então colocou as luvas e andou os últimos 13 metros até o corpo, com Henry e Susan alguns passos atrás. Agachado ao lado do corpo de Christy, Art se sentia absurdamente lúcido. Sua mente ficou clara. Sua concentração direcionada. Percebeu que chegará a ficar alguns minutos sem pensar em Gretchen Lowell. Tinha sentido falta daquilo. Ela havia sido estrangulada e então encharcada de alvejante, como as outras. Estava 1,5 metro da água, de costas, a cabeça para o lado, um braço gorducho enfiado embaixo do tórax, pele e cabelos cobertos de areia, como se tivesse rolado alguns metros. O outro braço estava com o cotovelo delicadamente dobrado, a mão com os dedos fechados descansando logo abaixo do queixo, as unhas roídas ainda pintadas com esmalte cintilante. Aquele braço parecia quase humano. Art prosseguiu, absorvendo cada detalhe, descendo da cabeça até os dedos do pé. Uma perna estava um pouco dobrada, a outra estava esticada, envolvida em algas. Ele notou sangue no nariz e na boca, a língua grotescamente inchada e a mesma marca horizontal na parte inferior do pescoço, indicando o uso de uma tira que eles achavam ser um cinto. A base do pescoço e os ombros mostravam as manchas púrpura do livor mortis, onde o sangue havia parado depois da morte. Uma coloração vermelho esverdeada começara a surgir no abdômen, boca, nariz, vagina e orelhas estavam pretas. O alvejante retardou a decomposição matando algumas das bactérias que causavam a distensão e a ruptura dos tecidos moles, de modo que ele ainda conseguia ver algo de Christy no cadáver. Algo de reconhecível na bochecha e no perfil. Já era alguma coisa. Mas o alvejante não deteve os insetos. Pequenos insetos na boca e nos olhos e apinhando a genitália. Caranguejos escalavam seus cabelos.
Uma geleia preta foi tudo que sobrou de um globo ocular. A pele da testa e da bochecha havia se rasgado onde um pássaro pousara, enfiando as garras na carne para ganhar impulso. Art ergueu os olhos e viu uma gaivota parada vigilantemente a alguns metros de distância do corpo. Ela encarou Art e deu alguns passos impacientes antes de voar de volta para uma posição mais segura. Henry Pigaria. Ele a desovou na praia, teorizou em voz alta. Não na água. A with acute RTI ascensu. Como você sabe? Pergunta Susan. Art ergueu os olhos. O rosto de Susan estava pálido, todo batom e sardas, mas ela estava segurando as pontas melhor do que ele na primeira vez. Ela ainda estaria lá no rio, disse. Cadáveres afundam, explicou Henry. Eles reaparecem de 3 dias a uma semana mais tarde, por conta dos gases que o corpo solta. Faz apenas 2 dias que ela desapareceu. Art olhou para cima e para a extensão da praia. Os helicópteros estavam voando em círculos. Ele achou ter notado o reflexo de uma lente teleobjetiva. Ele deve tê-la desovado aqui na noite passada, enquanto ainda estava chovendo. Cedo bastante para a chuva e a maré apagarem qualquer pista que tenha deixado pelo caminho. Ele queria que nós a encontrássemos, disse Henry. Por que ela está assim? Perguntou Susan, a voz tremendo pela primeira vez. Art baixou os olhos para o corpo, a cor dos cabelos castanhos reduzida a um laranja fraco, a pele queimada. Idênticas fotos de Lee Robinson e Dana Stump. Ele usa alvejante nas vítimas, disse ele baixinho. Mata, abusa sexualmente delas e as enfia em uma banheira cheia de alvejante até decidir desová-las. Ele chegava a sentir o gosto na boca, o cheiro, de encher os olhos d'água, do alvejante misturado à putrefação da carne e dos músculos. Viu Susan cambalear, apenas uma pequena mudança de posição, uma ajeitada no corpo. Você não revelou essa informação. Art abriu um sorriso cansado para ela. Acabei de revelar. Então ele as mata logo de cara, disse Susan quase para si mesma. Quando alguém se dá conta de que elas estão desaparecidas, já estão mortas. Isso. Ela apertou os olhos. Você manteve as esperanças de todo mundo, mesmo sabendo que ela estava morta. Então ela mordeu o lábio e escreveu algo no bloco. Que doente, disse ela baixinho. Art não teve certeza se ela estava se referindo ao assassino ou a ele. Não importava. Acho que é uma avaliação justa, disse. Se ele a desovou aqui, disse Henry a Art, talvez tenha estacionado onde nós estacionamos. Pegado o mesmo caminho. Não poderia tê-la carregado de outra parte. A não ser que tenha vindo de barco. Vá de porta em porta. Procure saber se alguém passou de carro, notou algum veículo, incluindo um barco. Peça também aos hard boys para fazerem uma busca na área por camisinhas. Talvez ele não tenha conseguido resistir. Você quer que eles procurem camisinhas numa praia de nudismo? Perguntou Henry com hesitação. Bem que eles podiam aproveitar para fazer uma busca por bons em alguns dormitórios universitários. A with acute RTI sorry. Envie tudo o que encontrar para o laboratório, então faça o exame de DNA. Talvez a gente dê sorte. Art enfiou mais um Vicodin na boca. Outro Zantac? Pergunta Henry. Art desviou o olhar. Aspirina. Capítulo 17. Art está pensando no terceiro dia, quando Gretchen enfia o funil em sua garganta e joga os comprimidos dentro e ele engole sem resistir. Ela coloca o funil de lado e volta a tapar rapidamente sua boca com um pedaço de fita adesiva cortado com antecedência. Ela não disse nada naquele dia. Usa uma toalha de rosto branca para limpar a saliva que escorreu da boca dele e vai embora. Ele espera as pílulas fazerem efeito, cada célula tenta mudança. É uma outra maneira de medir o tempo. Não sabe o que são os comprimidos, mas suspeita que sejam anfetamina, analgésico e algum tipo de alucinógeno. O formigamento começa no nariz e vai subindo até o topo da cabeça. Art obriga-se a se render a ele. A mente dele começa a ratear. Tem a impressão de ver um homem de cabelo preto no porão com eles. Não passa de um vulto. Paira por trás de Gretchen e desaparece. Art fica imaginando se o cadáver não teria se reanimado, um zumbi de carne apodrecida e inchada e osso. Mas diz a si mesmo que é apenas uma alucinação. Nada é real. Ele imagina a cena do crime. Henry e Claire. Eles seguiriam as pistas até o casarão amarelo que Gretchen alugara na Vista Avenue. Fita de isolamento. Mídia. Forenses. Setas indicando as provas. Ele passa pela cena do crime, guiando a força-tarefa como se fosse apenas outra vítima da beleza mortal. Vocês demoraram muito, diz ele a Claire. Estou morto. Todos parecem muito soturnos e desesperados. Anímem-se. Está tudo bem. Pelo menos sabemos quem é a porra do assassino. Certo. Certo. Eles olham para a Art com perplexidade.
Está na cara que isso está ligado ao caso, diz Art, sua voz esganiçada de ansiedade. Não é uma coincidência. Eles vasculham toda a casa em busca de pistas. Juntem as peças, implora Art. Eles teriam o nome de Gretchen, a foto da carteira de identidade dela. Ele relembra a visita, puxando pela memória as superfícies que tinha tocado, as fibras que deixará, alguma pista de que tem estado ali. O café. Ele tinha derramado café no tapete. A with acute RTI upon a mancha escura. Estão vendo? Exclama ele para Henry. Henry para. Agacha-se. Faz sinal para um perito. O laboratório encontraria traços do que ela o fizera tomar. Isso confirmaria as suspeitas deles. Alguém o tinha visto entrando? O que aconteceu com o carro dele? Art se agacha perto de Henry. Quando os resultados ficarem prontos, você precisa fazer todo o possível para relacioná-la aos outros assassinatos. Espalhe a fotografia dela por todo o canto. Assim que eu morrer, ela vai sair da casa. E, quando isso acontecer, é sua chance de pegá-la. Você está alucinando, diz Gretchen. Ele é alavancado do sonho de volta ao porão. Ela está lá novamente, pressionando um pano frio contra a testa dele. Art não sente calor, mas percebe que está suando. Está balbuciando, diz Gretchen. Art sente-se grato pela fita adesiva. Grato que ela não possa ouvir suas divagações. Não sei como você aguenta o fedor daqui de baixo, diz Gretchen, deslizando os olhos até o cadáver ainda no chão. Começa a dizer outra coisa, mas Art está cansado dela, então desvia a mente para outro lugar. E visita Debbie. Ela está sentada no sofá, enrolada em um cobertor de lã, os olhos vermelhos de tanto chorar. Você o encontrou? Ela se apressa a perguntar quando Art chega. Não, responde ele. Art pega uma cerveja na geladeira e se senta ao lado dela. O rosto de Debbie está calmo e inexpressivo e suas mãos tremem ao segurar o cobertor com força sob o queixo. Ele ainda está vivo, diz Debbie, convicta. O otimismo inflexível em sua voz parte o coração de Art. Sei que está. Art leva aquilo em consideração. Quer ser gentil com ela. Mas não pode mentir. Na verdade, é mais provável que eu esteja morto, diz ele. Você tem que se preparar para isso. Debbie olha horrorizada para ele, retesando o corpo. Desconcertado, ele tenta mais uma vez confortá-la. É melhor assim, diz. Quanto antes ela me matar, melhor. Acredite em mim. Os olhos de Debbie se enchem de lágrimas e ela contrai a boca. Acho melhor você ir embora agora, diz ela. Olhe para mim. É Gretchen. Ele está de volta ao porão. A realidade se embaralha e ondula nos cantos de sua visão. Ele não quer ceder a ela, mas aprendeu a lição, de modo que vira a cabeça e obedece. Não há nada naquele rosto. Nenhuma raiva. Nenhum prazer. Nenhuma compaixão. Nada. Está com medo? Pergunta Gretchen. Ela tateia com o pano sua testa, bochecha, nuca e clavícula. Então Art imagina ver uma faísca de emoção nos olhos dela. Pydade. Então ela some. Não importa o que você esteja esperando, sussurra ela. Vai ser pior. Capítulo 18. A primeira coisa que Susan fez quando chegou em casa foi abrir o zíper das botas de couro pretas de cano alto, tirá-las com chute e atirá-las em cima de uma pilha de outros sapatos que tinham sido abandonados à porta. Manchadas e fedendo alvejante, as botas estavam arruinadas. Susan morava no que gostava de chamar de um loft, embora fosse na verdade um estúdio, no Pearl District, que ficava logo ao norte do centro na região oeste de Portland. O prédio, que fora uma cervejaria na virada do século XIX, havia sido remodelado vários anos depois. A fachada ainda era a mesma, de tijolos e maciça, assim como a velha chaminé, porém o restante da estrutura tinha sido substituído para oferecer aos moradores as mais modernas amenidades. O loft de Susan ficava no terceiro andar. Tecnicamente, pertencia a um ex-professor dela que tirara um ano sabático na Europa com a mulher para escrever outro livro. Ele morava em Eugene e dava aulas na Universidade do Oregon, onde era diretor emérito do curso de formação de escritores da pós. No entanto, mantinha o apartamento em Portland aparentemente como um refúgio para escrever, embora raras vezes fosse usado para intenções literárias. Susan quis que ele fosse dela desde o primeiro fim de semana que passou lá. A cozinha americana tinha os mais modernos utensílios, uma geladeira de aço inox e um fogão impressionante e lustroso. Era tudo o que a casa em que ela crescerá não era. É claro que os balcões eram sintéticos, e não de granito, e o fogão não era um Viking original, mas à distância o lugar ainda parecia chique e urbano. Ela adorava as fotografias emolduradas do grande escritor com outros grandes escritores. A cama era ocultada por um biombo japonês, deixando o resto do espaço como uma área de estar, que consistia em um sofá de veludo, uma poltrona de couro vermelha, uma mesa de centro e um pequeno televisor. Tudo o que era de fato dela naquele apartamento caberia em 2 malas.
Ela tirou a blusa pela cabeça, despiu a calça preta, as meias, a calcinha e o sutiã. Ainda sentia o cheiro do alvejante. Estava em tudo, entranhado em tudo. Como ela adorava aquelas botas. Ficou nua por um instante, tremendo, a roupa empilhada a seus pés. Então se envolveu em um kimono que estava pendurado num gancho de bronze na porta do banheiro, juntou as roupas, as belas e caras botas, saiu para o corredor descalça, desceu de elevador até a portinha retangular onde se lia lixo, a abriu e jogou a trouxa inteira fora. Não ficou para ouvi-la cair, como de hábito, voltou direto para o apartamento, entrou no banheiro, abriu a torneira da banheira e deixou o kimono cair próximo à porta. Apenas 1 centímetro de água fumegante tinha se acumulado, mas Susan entrou na banheira assim mesmo, agachando-se na água quente e observando os pés ficarem vermelhos. Ela se sentou lentamente, encolhendo-se um pouco ao fazê-lo, e então recuou devagar, esticando as pernas magras à sua frente. Diante do próprio corpo nu, só conseguia pensar nas garotas. Será que ele as alvejava em uma banheira como essa? A água já havia chegado à cintura e ela recostou na porcelana fria, obrigando-se a continuar assim até que ela estivesse na mesma temperatura que seu corpo. Seus braços estavam arrepiados e ela não conseguia parar com aquela droga de tremedeira de jeito nenhum. Desligou a torneira com os dedos do pé, fechou os olhos e tentou não pensar na coisa pálida e barbarizada que um dia fora Christy Mathers. Art estava sentado à sua mesa nova, ouvindo a gravação da entrevista que fizera com Fred Dodd. Christy Mathers estava morta. E o cronômetro tinha recomeçado. O assassino pegaria outra garota. Era apenas uma questão de tempo. Sempre era uma questão de tempo. As luzes do escritório estavam acesas, mas Art desligara as lâmpadas fluorescentes da sua sala e sentava-se na penumbra, tendo a porta aberta como única fonte de luz. Havia mandado finalmente Henry levar Susan Ward de volta ao carro dela, e ele e Claire Maslan tinham seguido o veículo do legista até o necrotério, onde encontraram o pai de Christy, que identificou o corpo. Art se tornará um especialista em destroçar famílias. Às vezes não precisava dizer nada. Os familiares sabiam só de olhar para ele. Outras vezes, tinha que repetir e eles ainda ficavam olhando, pasmos, as cabeças balançando com incredulidade, a negação brilhando teimosamente em seus olhos. E então a coisa arrebentava como uma onda, e a verdade os invadia. Era preciso muito esforço para lembrar a si mesmo de que ele não era a causa daquela angústia. No entanto, Art não se importava de estar cercado de dor. Mesmo os mais completos babacas parecem entrar em estado de graça quando se deparam com a perda brutal de um ente querido. Eles não se movem pelo mundo como as outras pessoas. Quando olham para você, é como se enxergassem mais fundo. O universo inteiro se limita a essa única coisa, a esse único acontecimento, essa única perda. Durante semanas, parecem ter tudo sob perspectiva. Então voltam, aos poucos, a se preocupar com as coisas irrelevantes de suas vidas. Ele ergueu os olhos. Annie Boyd estava recostada no batente da porta, observando daquele jeito dela, como um pai esperando uma confissão do filho. Ele esfregou os olhos, deu um sorriso cansado e fez sinal para que ela entrasse. Annie era uma mulher inteligente. Ele imaginava se o treinamento psicológico a permitia ver além de sua máscara de sanidade. Desculpe. Estava viajando. Ele desligou o gravador. Pode acender a luz, acrescentou. Ela acendeu e o quarto foi inundado por uma luz branca e forte, e a dor que prensava a cabeça de Art aumentou um ponto. Ele se empertigou e esticou o pescoço até ouvir um aliviante estalo. Annie se afundou em uma das cadeiras de frente para ele, cruzou as pernas e jogou um documento de 50 páginas na mesa. Ela era uma das poucas profilés do sexo feminino no FBI, e a única negra. Art a conhecia há 6 anos, desde que a agência a enviará para traçar o perfil da beleza mortal. Eles haviam passado centenas de horas na chuva, visitando os locais dos crimes juntos, olhando fotografias de padrões de ferimentos às 4 da manhã, tentando entrar na mente de Gretchen Lowell. Art sabia que Annie tinha filhos, ao ouvirá falando com eles ao telefone. Ele se deu conta, no entanto, de que, durante todo o tempo em que trabalharam juntos, os dois nunca haviam conversado sobre os respectivos filhos. A vida profissional deles era feia demais. Falar sobre os filhos parecia um desrespeito. É isso? Perguntou ele, apontando com a cabeça o documento. O fruto do meu trabalho, disse Annie. As costelas de Art doíam de tanto ficar sentado, e ácido gástrico queimava em seu estômago. Às vezes, acordava no meio da noite na posição perfeita, e percebia que não estava sentindo dor. Tentava continuar parado, para alongar o abençoado interlúdio, mas acabava tendo que se virar, dobrar um joelho ou esticar um braço, e então vinha aquela familiar pontada, queimação ou dor. Os remédios ajudavam, e às vezes ele tentava se convencer de que estava quase se acostumando. Porém, seu corpo ainda era uma distração. Se quisesse se concentrar no perfil de Annie, precisaria de ar. Vamos dar uma volta. Você pode me fazer um resumo? Ótimo, concordou ela. Eles passaram pelo escritório vazio, onde um faxineiro estava desenrolando um tubo de aspirador de pó. Art segurou a grande porta de vidro para Annie sair e a seguiu até a calçada. Começaram a andar na direção norte. Art colocou as mãos nuas nos bolsos do paletó por conta do frio, e lá estavam os comprimidos. Ele não estava vestido para aquele clima, como de costume. As luzes dos postes pareciam borradas no escuro, e a cidade tinha uma aparência suja sob a luz chapada e amarela que eles jogavam no asfalto. Um carro passou uns 15 km por hora acima do limite de velocidade.
Acho que estamos lidando com um sociopata em desenvolvimento, disse Anne. Ela estava usando um casaco impermeável de couro cor de chocolate e botas de oncinha. Anne sempre soube combinar as roupas. Gostou delas? Perguntou, notando que Art estava olhando para as botas. Ela parou e levantou a saia de crochê alguns centímetros para mostrar as botas de cano alto. Comprei na seção para gordos. São extra grandes. Para mí es panturrilas enormes. A with a cute RTI pigaria. Você disse que ele era um psicopata em desenvolvimento? Você não quer falar sobre as minhas panturrilhas? Perguntuan. A with a cute RTI sorry. Só estou tentando evitar um processo por assédio sexual. Anne largou a saia e sorriu para Art. Acho que essa é a primeira vez que vejo você sorrir em 2 dias. Eles voltaram a andar novamente e Anne retomou o perfil. Ele estuprou e assassinou essas garotas, mas sente remorso, disse ela, voltando a ficar séria. Limpa o corpo delas. E as devolve. Mas volta a matar. A necessidade é mais forte do que ele. A questão é o estupro, não o assassinato. Ele é um estuprador que mata, não um assassino que estupra. A coisa não faz parte do fetiche dele. Não se trata de necrofilia. Ele as mata para poupá-las do estupro. Muito simpático, disse Art. Eles passaram por uma loja de tintas com as luzes apagadas, por uma barraca de café expresso drive-thru fechada, por um barzinho descolado. A janela do bar era cheia de marcas de cerveja em neon, PBR, Rainier, Sierra Nevada. Um cartaz mal feito anunciava uma banda chamada Missing Persons Report, relatório de pessoas desaparecidas. ¡Qué lindo! Art olhou para dentro quando eles passaram e viu algumas pessoas de relance, as bocas abertas, rindo, o som da leviandade alcoólica. Anne prosseguiu. Não acho que tire prazer do assassinato per si. Ele não se detém nele. Não usa as mãos. Acho que temos que ir atrás de sua origem. Acredito que já tenha estuprado antes. E, se for o caso, as mulheres estarão dentro do perfil das vítimas de agora. Art balançou a cabeça. Trouxemos à tona todos os estupros não solucionados dos últimos 20 anos. Nenhum se enquadra. Chegaram a um cruzamento. Se Art estivesse sozinho, teria atravessado com sinal aberto, mas, por estar com Anne, apertou o botão do pedestre e aguardou. Procure fora do estado. Se não achar nada, significa que não houve queixa dos estupros, o que por si só já é útil. Art levou aquilo em consideração. Ele exerce poder sobre as mulheres. O costume va exercer, como Antoine. Ao perder esse poder, compensa com violência. Anne assentiu várias vezes, mexendo a mandíbula. Estou pensando em uma evolução constante dos estupros, seguida de algum fator de estresse no trabalho ou em casa. Ele provavelmente tem fantasias sexuais violentas desde criança, mas conseguiu aplacá-las com pornografia e com os primeiros estupros. Então decide dar um passo além. Planeja. Executa. E consegue se safar. Então faz de novo, suspirou Art. O sinal fechou, finalmente, e eles atravessaram para o outro lado da rua e começaram a voltar na direção sul. Não foi uma caminhada longa, mas o movimento fez bem. Sim. E consegue se safar mais uma vez. Então as barreiras sociais que sempre foram incômodas para ele começam a ruir perigosamente. Acredito que, naquela primeira vez, parte dele tinha certeza de que seria pego. Talvez até quisesse ser pego, para ser punido por suas fantasias pervertidas. Mas não aconteceu. Então agora está achando que a lei não se aplica a ele. Está se sentindo especial. E o alvejante? É um ritual de purificação, ou ele está destruindo conscientemente provas forenses? Ele notou Anne morder o lábio. Não sei. Não faz sentido. Se ele se importa com elas a ponto de matá-las, por que as lava com produtos químicos corrosivos? Isso é exagerar na violência como um agente purificador. E acho que nosso homem é meticuloso o suficiente para evitar excessos. Ele saberia a dose certa, e não iria além dela. Ele desovou um corpo na véspera do Dia dos Namorados, disse Art. Não é coincidência. Os assassinatos são algo íntimo para ele, disse Art baixinho. Ele as escolhe. Esse cara é esperto, disse Anne. Tem instrução. Tem um emprego. Está transportando os corpos, então tem acesso a um veículo. E provavelmente a um barco. Levando em conta a hora em que as vítimas desaparecem, eu diria que trabalha dentro do horário bancário. Branco, sexo masculino. De aparência comum. Saudável. Apresentável. Se for de fato uma evolução, já está na casa dos 30, possivelmente 40. É detalhista e manipulador. Está correndo um risco enorme ao pegar essas garotas na rua. É confiante, arrogante até. E tem uma tática. Uma tática para convencer essas garotas a acompanhá-lo. Como Gesso de Bundy, 3, ou Bianchi 4 se fingindo de policial, ou um carro quebrado, ou então diz que é de uma agência de modelos, ou que os pais da menina sofreram um acidente e se oferece a levá-la ao hospital. Ela balançou a cabeça com desdém. Mas ele é melhor do que isso. É brilhante. Porque, seja qual for a tática dele, convenceu Christie a acompanhá-lo, depois de 2 garotas já terem sido assassinadas. Art pensou na gorducha Christie Mathers, com seus cabelos castanhos, atravessando a rua com sua bicicleta quebrada, a poucas quadras de casa. Onde estava a bicicleta? Se ele apanhou Christie, por que levar a bicicleta?
E, se o fez, o carro que usou teria que ser grande o suficiente para enfiá-la dentro rapidamente. Se ela o acompanhou por vontade própria, só podia conhecê-lo. Aceito essa premissa. Sim, ela só podia conhecê-lo. Eles estavam parados no estacionamento do banco. Esse é o meu carro, disse Anne, colocando a mão sobre o teto de um Mustang vinho alugado. Vou entrevistar os professores e funcionários do colégio novamente amanhã, disse Art. Só os homens que se enquadrarem no perfil. A dor de cabeça estava forte. Era como estar permanentemente de ressaca. Você vai para casa hoje à noite ou vai dormir na cadeira da sua sala? Art olhou para o relógio e levou um susto ao ver que eram 11 da noite. Só preciso de mais algumas horas para terminar, disse. Ela destrancou a porta do carro, atirou a bolsa no banco do carona e voltou a olhar para Art. Se alguma hora você quiser conversar, falou ela, dando de ombros com impotência, sou uma psiquiatra, especializada em psicopatas. Ele deu um sorriso fraco. Vou tentar não pensar no que isso quer dizer. Então ele notou, sob a luz dura das lâmpadas de segurança do estacionamento, o quanto ela envelhecera nos últimos anos. Havia linhas ao redor de seus olhos e alguns fios cinza no seu cabelo. Ainda assim, estava melhor do que ele. Por um acaso ela se enquadrou? Disse Anne. Art sabia de quem ela estava falando. Ela manipulava o perfil, Anne. Você sabe disso. Anne abriu um sorriso sombrio. Eu estava convencida de que o assassino era homem. E de que estava trabalhando sozinho. Nem cheguei a considerar a possibilidade de ser uma mulher. Mesmo assim, você suspeitou dela. Apesar do péssimo perfil. A maneira como ela se infiltrou na investigação está no beaba do comportamento psicótico. Não acredito que eu não tenha notado. Gretchen me deu exatamente o que eu precisava para chegar a ela, mas não a ponto de eu sentir que precisava tomar cuidado. Foi uma armadilha. Fui lá porque caí no jogo dela. Não graças às minhas habilidades investigativas. Ela sabia que você queria resolver o caso mais do que qualquer coisa. Psicopatas são excelentes em ler as pessoas. Você não faz ideia, pensou Art. De qualquer forma, disse Anne, suspirando. Estou no Hotel Eachan. Caso você mude de ideia. So Brick Converser. Anne. Ela girou o corpo de volta. Sim, obrigado pela oferta. Ela ficou parada por mais um instante com suas botas de oncinha, como se quisesse dizer algo mais. Algo como sinto muito por sua vida ter ido pro buraco, ou sei o que você está pensando em fazer, ou fale comigo se quiser uma recomendação para uma clínica boa e tranquila. Ou talvez estivesse apenas pensando em ir para o hotel e ligar para os filhos. Não importava. Art esperou ela ir embora com o carro, voltou para sua sala, ligou de novo o gravador, fechou os olhos e ficou ouvindo Fred Doudt falar sobre o terrível cadáver de Christy Mathers. Capítulo 19. Art acordou de um sono superficial e insatisfatório e deparou-se com Henry pairando sobre ele. A luz da sala estava acesa. Art ainda estava sentado na cadeira. Você dormiu aqui, disse Henry. A with acute RTI pisco, disorientado. Que horas são? 5. Henry colocou um copo de papel de café na mesa de Art. As costelas de Art estavam doendo. Sua cabeça latejava, até os dentes doíam. Ele rodou o pescoço para um lado até ouvi-lo estalar. Henry estava vestindo calças pretas e uma camisa preta bem passada. Cheirava a loção pós-barba. Art pegou o café e deu um gole. Estava forte, e ele se encolheu por reflexo quando o líquido desceu pela garganta. Você está adiantado, disse Art. Recebi uma ligação de Martin, disse Henry, sentando-se na cadeira do outro lado da mesa de Art. Ele esteve investigando os funcionários da limpeza. Eles trabalham para uma empresa chamada Ancorp, que tem contrato com o distrito. O conselho da escola despediu todos os faxineiros ano passado durante a crise do orçamento. Então chamaram a Ancorp, porque ela era mais barata. Eles deveriam ter os atestados de antecedentes criminais arquivados. Mas tinham os de alguns, de outros tinham o prontuário da carteira de motorista, disse Henry. Estava tudo desorganizado. Uma zona. Martin passou o pente fino nos funcionários. Um deles tinha um podre. Atentado ao pudor. Em que escola ele trabalha? Pergunto A with acute RTI. Henry ergueu uma sobrancelha. Jefferson pela manhã, Cleveland à tarde. Também já trabalhou na Lincoln. Isso dava a ele bastante acesso. Mas um monte de gente tinha bastante acesso. Alguém já falou com ele? Pergunto A with acute RTI. Claire. Depois que a primeira garota apareceu morta. Ele disse que estava trabalhando. Alguns dos alunos o viram depois das aulas. O contratante disse que ele estava limpo. Art tinha lido os relatórios. A equipe havia entrevistado 973 pessoas desde que a primeira garota desaparecera.
Só Claire entrevistara 314 dessas. Talvez tivesse descartado o faxineiro rápido demais. Mas ele estava na Cleveland quando Lee desapareceu? Estava, disse Henry. Art colocou as mãos na mesa e se levantou. E o que nós ainda estamos fazendo aqui? O carro está lá fora. Henry olhou para a camisa amarrotada de Art. Quer passar em casa para trocar de roupa? Art balançou a cabeça. Não vai dar tempo. Ele pegou o café e o paletó e deixou Henry sair da sala antes, para que pudesse enfiar os 3 comprimidos na boca. Não gostava de tomar o Vicodin com o estômago vazio, mas não via nenhum café da manhã no futuro próximo. Martin, Josh e Claire já estavam em suas mesas no escritório. Havia palpites para seguir, patrulhas para serem coordenadas, álibis esperando para serem confirmados e reconfirmados. As aulas começariam em poucas horas, e o assassino ainda estava solta. Um relógio estava pendurado na parede, deixado para trás pelo banco. Nele, lia-se um slogan: hora de encontrar seu amigo do banco. Perto do relógio, alguém colou um aviso escrito à mão em uma folha de papel. Lembre-se, o tempo é nosso inimigo. Como você sabia que eu estaria aqui? Art perguntou a Henry enquanto eles saíam do banco e andavam até o estacionamento. O dia estava começando a raiar e o ar estava frio e cinza. Passei na sua casa, respondeu Henry. Onde mais você estaria? Ele entrou pelo lado do motorista e Art deu a volta e entrou pelo do carona. Henry ainda não tinha dado partida no carro. Estava apenas sentado. Quantos você está tomando? Perguntou Henry. As mãos dele estavam no volante e os olhos no para-brisa. Não tantos quanto gostaria. Achei que você iria diminuir a dose, disse Henry baixinho. Art riu, lembrando-se dos maus dias, uma névoa de codeína tão espessa que ele tinha medo de se afogar nela. Diminui. Henry apertou os punhos no volante até eles ficarem brancos. Art podia ver a vermelhidão subindo pelo pescoço dele. Henry ficou mexendo as mandíbulas por um instante, seus olhos azuis fixos. Não pense que nossa amizade vai me impedir de te colocar de volta de licença médica se achar que você está chapado demais para trabalhar. Ele se virou e, pela primeira vez, encarou Art. Já fiz muito mais do que gostaria por você. Art assentiu para o amigo. Eu sei, disse. Henry ergueu as sobrancelhas. Eu sei, repetiu Art. Esse negócio com a Gretchen, disse Henry com os dentes cerrados. Esses encontros semanais. Isso é loucura, meu chapa. Estou cagando para quantos cadáveres ela desenterra para a gente. Chega uma hora, ele olhou Art bem no olho, que você tem que esquecer. Art não mexeu um dedo, com medo de revelar qualquer reação, com medo de que Henry notasse o quanto aquilo era importante para ele. Henry já estava preocupado demais com Art. Não queria que o amigo notasse o peso que aqueles encontros semanais haviam adquirido na sua vida. Art precisava de Gretchen. Pelo menos até perceber o que ela queria dele. Preciso de mais tempo, disse ele cuidadosamente. Está tudo sob controle. Henry tirou os óculos de sol do bolso da jaqueta de couro, os enfiou na cara e ligou o carro. Suspirou e balançou a cabeça. É melhor que esteja mesmo. O nome do faxineiro era Evan Kent. Art e Henry o encontraram pintando um muro pichado da Jefferson, no lado norte do prédio principal. A escolha da tinta não foi das melhores, e o retângulo vermelho forte destoava dos demais tijolos encardidos. O muro havia sido repintado várias vezes no decorrer dos anos e estava coberto por dezenas de blocos irregulares de várias tonalidades que formavam uma espécie de pintura abstrata. Kent parecia ter uns 35 anos e tinha cabelos negros e um cavanhaque bem aparado. Seu macacão azul estava impecável. Ainda faltava 1 hora para o início das aulas e o campus estava silencioso. Um memorial improvisado havia sido montado no cercado da escola. Buquês estavam enroscados na cerca, fitas pendiam dela, bichos de pelúcia jaziam abandonados. Fotos de Christie estavam coladas em cartolinas e decoradas com adesivos brilhantes e tinta relevo. Nós te amamos. Você sempre vai ser nosso anjo. Deus te abençoe. O horizonte leste estava rosa choque e os primeiros pássaros da primavera sentavam-se negros e gordos nos fios dos postes telefônicos. O chiurear deles era uma música distante. Uma radiopatrulha estava parada em cada lado da escola, e havia seguranças particulares em cada entrada. As luzes das viaturas estavam acesas, para chamar mais atenção, deixando a escola mais parecida ainda com a cena de um crime. Só mais um dia na rede pública de educação. Eu estava dando uma mijada, disse Kent à medida que Art e Henry se aproximavam. O quê? Disse Henry. Kent continua pintando. A brocha pesada de tinta fez um barulho de tapa nos tijolos. Art notou uma tatuagem da Virgem Maria no antebraço de Kent. Era nova, a cor estava forte. A prisão por atentado ao pudor? Explicou Kent. Eu estava dando uma mijada depois de um show no centro. Talvez não tenha sido a coisa mais inteligente que fiz na vida. Mas eu tinha que mijar. Paguei a fianca. Você não mencionou isso na ficha de emprego. Eu precisava do trabalho, disse Kent. Ele se afastou para examinar o trabalho que tinha feito. Não havia sinal da pichação, apenas o cheiro de tinta fresca e um novo e reluzente retângulo vermelho-sangue. Sou formada em filosofia, então as oportunidades de emprego não vêm exatamente aos montes. E sou diabético. Não tenho plano de saúde, gasto 80 paus por semana com insulina e agulhas. Que peninha, disse Henry.
Kent se impertigou defensivamente e olhou para Henry. Ei, cara, os planos de saúde são um verdadeiro problema neste país. Art se aproximou um pouco. Onde você estava entre as 17 e 19 horas nos dias 2 de fevereiro e 7 de março? Perguntou ele a Kent. Kent se virou para Art, deixando os ombros caírem. Trabalhando. Trabalho à tarde na Cleveland. Geralmente fico lá até às 6. E depois? Pergunto a with acute RTI. Kent deu de ombros. Vou para casa. Ou ensaiar com a minha banda. O bar. Você bebe? Disse Henry. Pensei que tinha dito que era diabético. Sou. E bebo, disse Kent. É por isso que preciso da insulina. Olhe, no dia em que aquela garota da Jefferson desapareceu, meu Dart quebrou. Tive que ligar pro cara que mora comigo e ele veio me dar uma carona. Pergunte a ele. Ele deu a Archie o nome celular do sujeito e Archie anotou a informação no seu bloco. E por que vocês não fazem alguma coisa a respeito dessa porrada de jornalistas que está invadindo a escola? Eles estão deixando os alunos doidinhos. E não sabem diferenciar as informações certas das erradas. Art e Henry trocaram olhares. Como Kent sabia quais eram as informações certas? Kent ficou vermelho e esmagou a grama com um dedo do pé. Então perguntou, vocês vão falar com Ancorp sobre a minha ficha? É o que nós, policiais, costumamos fazer, disse Henry. Kent abriu um sorriso maldoso. Onde estavam os policiais quando aquelas garotas foram pegas na rua por algum psicopata? Henry se virou para Archie e disse alto bastante para Kent ouvir. Você acha que poderia ser ele? Archie examinou teatralmente Kent, enquanto ele se mexia constrangido sob o olhar do detetive. Ele é bonitão, reconheceu Archie. Dá para imaginar as garotas indo embora com ele. A idade está dentro do perfil. Kent ruboriço. Henry arregalou os olhos com incredulidade. Você acha que ele é bonitão? Não tanto quanto você, tranquilizou Archie. Tenho que trabalhar, disse Kent, pegando a lata de tinta e o pincel. Mais uma coisa, falou Archie. O quê? Retorquiu Kent. A pitchakeo. O que ela dizia? Kent ficou olhando para os dois por um instante. Vamos todos morrer, disse, por fim. Olhou para o chão e balançou a cabeça. Então riu e voltou a erguer a cabeça, os olhos pretos faiscando. Com um baita sorriso na cara. Capítulo 20. Susan estava sentada próxima à janela, na mesa azul do grande escritor, observando o movimento da hora do almoço no mercado de comida natural que ficava na diagonal do seu prédio. Já havia escrito e enviado a primeira matéria. Ela odiava aquela parte. Odiava esperar pela aprovação de Ian, mas precisava dela. Ela clicou em atualizar na tela do e-mail. Nada. Foi subitamente invadida por uma esmagadora certeza de que ele tinha odiado a matéria, abominado sua patética incursão no jornalismo literário. Desperdiçara a única chance de escrever algo importante. Provavelmente seria despedida. Não conseguia nem se forçar a reler o que tinha escrito. Com certeza veria cada erro de digitação, cada voz passiva, cada frase medíocre. Clicou em atualizar novamente. Nada. Depois de ver a hora no monitor, arrastou-se até o sofá de veludo do grande escritor, encolheu-se nele e ligou no noticiário do meio-dia. O rosto de Art Sheridan encheu a tela e a legenda passava anunciando que aquele era um plantão especial. Ele parecia cansado, pensou ela. Ou a palavra seria esgotado. Mas estava de barba feita e com cabelo preto penteado, e seu rosto vincado e abatido conservava uma certa autoridade. Como ela gostaria de se sentir tão sob controle. Ela viu Art confirmar soturnamente a morte de Christy Mathers, então a tela voltou para uma dupla de âncoras diurnos do noticiário local que fizeram comentários receosos sobre o monstro para depois chamarem uma matéria especial sobre a súbita estiagem no Vale Willamette. A coletiva de imprensa tinha sido às 10, o que significava que já havia acabado há quase 2 horas. Ela ficou imaginando o que Art estaria fazendo naquele instante. O telefone tocou e Susan quase tropeçou ao tentar alcançá-lo antes do terceiro toque, quando a secretária atenderia. Ela viu o registro de chamada e soube imediatamente quem era. Adorei, disse Ian, sem se apresentar. Susan sentiu a tensão da manhã se erguer de seus ombros num instante. Jura? Está ótimo. Aquela justa posição de você refazendo os passos da garota morta na Cleveland e depois encontrando o corpo de Christy Mathers, é exatamente o que a gente queria, gatinha. Não tem muita coisa sobre Sheridan. Você deixou a gente na expectativa. Agora eu quero dissecado até poder ver o coração dele batendo. Isso fica para a próxima semana, disse Susan alegremente, servindo-se de uma xícara de café frio e colocando-a no micro-ondas. Temos que deixar os trouxas esperando, certo? Os trouxas? Susan riu. Os leitores. Ah, disse Ian. Isso mesmo.
Susan se arrumou para o dia com uma bota de cowboy, jeans, camiseta dos pichis e um blazer de veludo vermelho. Guardou um bloquinho no bolso direito do blazer e 2 canetas Bic esferográficas no esquerdo. Ela até secou o cabelo rosa com secador e se maquiou. Quando estava pronta para sair, abriu o bloco de anotações numa lista escrita às pressas de nomes e telefones que Art Sheridan fornecera a ela. Susan parou, imaginando por um instante o que ele acharia da primeira matéria quando ela saísse, então afastou a ansiedade. Ele era o assunto. Ela era a jornalista. Uma matéria a menos. 3 para terminar. Ela discou o telefone. Alô, disse Susan com a voz animada. É a Debbie Sheridan. Houve uma pequena hesitação. Sim, aqui é Susan Ward, do Herald. Seu marido disse que eu iria ligar? Ele comentou alguma coisa. Ela não corrigiu a palavra marido, pensou Susan. Não disse meu ex-marido, você quer dizer. Somos divorciados. Se eu pudesse, teria anulado o casamento, aquele filho da puta. Susan escreveu marido no bloco, seguido de um ponto de interrogação. Então forçou um sorriso largo, na esperança de que Debbie pudesse ouvi-lo em sua voz. Bem, estou escrevendo um perfil dele e queria fazer algumas perguntas. Só para deixá-lo mais verossímil. Dar um pouco de personalidade à matéria. Você poderia me ligar mais tarde? Pergunta Debbie. Desculpe. Você está no trabalho, não é? Tem alguma outra hora melhor para eu ligar? Fez-se uma pausa. Não. Só preciso de um tempo para pensar. Você quer dizer que precisa falar com Art? Porque ele disse para mim que eu poderia entrar em contato com você. Não. É só que eu não gosto de ficar me lembrando de tudo aquilo. Deixe-me pensar um pouco. A voz de Debbie ficou mais afetuosa. Me ligue mais tarde, ok? Ok, concordo Susan. Aborrecida. Ela desligou e discou imediatamente o próximo número da lista, antes que perdesse a paciência. O médico de Art não podia atender, então Susan deixou nome e celular com a secretária. Suspirou com força, voltou a se afundar diante da mesa do grande escritor e procurou Gretchen Lowell no Google. Apareceram mais de 80.000 links. Ela ficou meia hora passando os olhos pelos mais interessantes. Era incrível a quantidade de sites dedicados a façanhas de serial killers. Susan estava olhando para um estudo online que recontava o caso Beleza Mortal quando algo chamou sua atenção. Gretchen Lowell ligou para o 911 para se entregar e chamar uma ambulância. Susan pegou o telefone e discou o número do celular de Ian. Estou em uma reunião de pauta, respondeu ele. O que eu faço para conseguir uma fita do 911? Pergunta Susan. Qual? A de Gretchen Lowell, disse Susan. Você a ouviu? Eles não liberaram. Publicamos uma transcrição. Quero ouvir a ligação. Você consegue para mim? Ian fez um som que pareceu um cacarejo. Vou tentar. Susan desligou e digitou Penitenciária Estadual do Oregon no Google. Copiou o endereço da prisão em um pedaço de papel do lado do computador e então abriu um documento do Word. Prezada senhora Lowell, escreveu. Estou escrevendo um perfil sobre o detetive Art Sheridan e, se possível, gostaria de fazer algumas perguntas. Ela trabalhou na carta por quase 20 minutos. Quando terminou, colocou-a em um envelope, selou e escreveu o endereço nele. Saiu para pagar algumas contas, dirigiu até o correio e as enviou junto com a carta para Beleza Mortal. Depois foi para a Cleveland High School. Queria abrir a próxima matéria com alguma história pessoal, alguma lembrança de quando estudava lá. E pensou que ir à escola talvez reavivasse alguns detalhes que poderia usar para ser mais evocativa. Mas a verdade era que estava evitando voltar. O último sinal da manhã tinha acabado de tocar e o largo corredor principal estava lotado de estudantes, enfiando objetos de seus armários nas mochilas, parados em grupos compactos, namorando pelas paredes, bebendo refrigerantes, falando alto e saindo ruidosamente do prédio para a luz. Moviam-se com a tranquilidade desleixada dos adolescentes em seu habitat, algo que, até onde lembrava, Susan nunca tinha conseguido fazer. A diferença entre os calouros e os veteranos era assombrosa. Os calouros pareciam adolescentes. O que era engraçado para Susan, pois aos 14 ela já se considerava praticamente adulta. Alguns deles olharam de esguelha na direção de Susan quando ela passou. A maioria, porém, nem piscou. No mundo deles, cabelo rosa era bastante comum. Susan fez algumas anotações para a matéria, relembrando detalhes e impressões sobre a escola. Atmosfera. Quando chegou às portas duplas marrom escuras que davam para o teatro, ela parou por um segundo, a mão na porta, invadida por uma torrente de memórias adolescentes. Ela deixará o ginásio para trás há tanto tempo. Ficou impressionada com as emoções conflitantes que o lugar trazia à tona naquele instante. Passou a mão pelo cabelo, preparou a melhor expressão de adulta que tinha e atravessou as portas. O cheiro era o mesmo. De tinta, serragem e limpa-carpete com aroma de laranja. O teatro comportava 250 pessoas em cadeiras de vinil vermelhas que iam subindo a partir do pequeno palco negro. As luzes do palco estavam acesas e um cenário de compensado e lona construído pela metade dava vaga impressão de uma sala de estar do fim do século XIX. Ela reconheceu o velho sofá estilo Queen Anne que eles haviam usado em Este Mundo, é um hospício e 12 é demais. Os candelabros de assassinato na casa do pastor. E a mesma escada. Sempre a mesma escada. Só trocava de lado.
Ela tinha odiado o ginásio, mas adorara aquele lugar. Ficou desconcertada ao pensar na quantidade de tempo que havia passado ali, horas depois das aulas ensaiando peça após peça. O teatro se tornará a única coisa no mundo para ela, especialmente depois da morte do seu pai. Não havia ninguém no auditório naquele dia. O vazio do lugar a fez sentir uma pontada de tristeza. Ela andou até a última fileira e se ajoelhou para examinar a parte de baixo da segunda cadeira do corredor em frente. Lá, talhadas no metal, estavam suas iniciais, SW. Depois de todos aqueles anos, seu nome ainda estava gravado naquele lugar. Ela se sentiu subitamente constrangida e se levantou. Não queria que alguém entrasse e a visse lá. Não queria reencontrar ninguém. Vir a Cleveland tinha sido um erro. A matéria era sobre arte, não sobre ela. Susan olhou uma última vez ao redor, deu as costas para o palco e fugiu de volta para o corredor. Uma voz chamou, Senhorita Ward. Ela a reconheceu imediatamente. Era a voz que havia proferido centenas de detenções. Senhor McCallum, disse ela. Ele estava idêntico. Era um homem baixo, em forma de barril, com bigode enorme e um molho de chaves que faziam dos lados de suas calças cair e o obrigava a ajeitá-las o tempo todo. Venha conosco, disse ele. Estou apenas acompanhando o Sr. Schmidt até a sala de detenção. Foi então que Susan notou o adolescente andando atrás de McCallum. O garoto sorriu para ela timidamente. Uma dolorosa trilha de acne subia-lhe pelo pescoço. Vi seu nome no jornal, disse ele a Susan. Susan ficou encabulada. Ah, é? Disse. Você está aqui por conta de Lee Robinson? Susan sorriu e abriu o bloco de anotações. O senhor a conhecia? Nunca vi mais gorda, respondeu McCallum. Susan se voltou esperançosamente para o garoto. E você? O menino deu de ombros. Não. Quer dizer, sabia quem ela era. McCallum se virou de supetao. O que foi que eu falei, Sr. Schmidt? O menino corou. Nenhuma palavra? Não quero ver sua boca abrir ou palavras saírem da sua cara até o sexto tempo de amanhã, falou McCallum. Ele se virou para Susan. O Sr. Schmidt não sabe quando ficar quieto. Antes que pudesse se dar mal por conta do mesmo defeito, Susan se viu distraída por um mostruário de vidro de troféus no corredor. Vejam só, disse Susan, apertando o dedo contra o vidro. Todos os troféus da gincana do conhecimento. McCallum assentiu com orgulho, seu queixo e pescoço virando uma coisa só. Ganhamos o torneio estadual no ano passado. Então eles tiveram que tirar alguns troféus de futebol americano para abrir espaço no mostruário. O mostruário estava cheio de troféus, o maior deles uma taça com o nome da escola e o ano gravado numa caligrafia rebuscada. Eu adorava a gincana do conhecimento, disse ela baixinho. Você abandonou a equipe, apontou McCallum. Susan engoliu um tanto de tristeza entalado na garganta. Eu estava cheia de problemas. É duro perder um pai tão jovem. Ela espalmou a mão no vidro. Os troféus estavam polidos até brilhar e seu reflexo distorcido olhou de volta para ela uma dúzia de vezes. Quando tirou a mão, ela deixou no lugar a marca apagada de uma palma oleosa. É, que barra, disse o menino. McCallum olhou para ele e levou um dedo aos lábios. Nenhuma palavra, disse. O professor de física girou de volta para Susan e indicou com o polegar uma porta marrom do outro lado do corredor. Chegamos, falou. Ele estendeu uma das mãos grossas e peludas. Susan Apertu. Senhorita Ward, desejo sucesso em seus projetos futuros. Obrigada, Sr. McCallum, disse Susan. McCallum acompanhou o menino até a porta e a abriu para ele. O menino acenou debilmente para Susan enquanto era conduzido para dentro da sala. Sinto muito por ter abandonado a gincana do conhecimento, ela falou depois de eles entrarem, mas a porta já estava fechada. Tá de sacanagem. Susan estava parada com as mãos nas cadeiras examinando seu velho Saab. Ele tinha sido travado. A peça de metal estava presa ao pneu esquerdo da frente. Ela apertou os olhos e rosnou baixinho. Com certeza havia estacionado em uma vaga reservada para professores. Mas as aulas já tinham acabado. E ela só demorou 15 minutos lá dentro. Susan ficou alguns minutos dando voltas no mesmo lugar, recompondo-se. Então é assim, né? Agitada, Susan ergueu os olhos e viu um garoto recostado no capô de um BMW laranja estacionado algumas vagas atrás dela. O garoto era bonito, alto, os cabelos cheios e um pouco longos e a pele clara. Mas o carro era lindo, um daqueles modelos de 2002 baseados nos carros da década de 1970. Era cor de tangerina, imaculado, e os detalhes em cromo brilhavam com elegância. A placa personalizada dizia, J2. Bonito, não? Disse o garoto. Meu pai que me deu. Para compensar o fato de ter trocado minha mãe pela corretora de imóveis. E adiantou. Adiantou para ele. Ele indicou o carro dela com a cabeça. Você vai ter que ir à administração. Pagar uma multa. Daí eles vão chamar um dos faxineiros para destravar o carro. É melhor se apressar. Hoje vai ter um jogo de basquete, e eles vão fechar cedo. Ele saiu de cima do carro e se aproximou alguns passos de Susan. Olhou para o chão. Então voltou a olhar para ela. Apertou os olhos. Saca só. Tá a fim de comprar erva? Susan recuou um passo e olhou em volta para ver se tinha alguém por perto. Havia policiais em toda parte.
2 radiopatrulhas paradas nos 2 lados da escola. Além do mais, Susan tinha notado um homem dentro de um sedã em frente ao colégio, a menos de 10 metros de onde ela estava. Será que era um policial? Um pai esperando o filho sair? Era exatamente assim que repórteres inocentes acabavam presos. Sou uma adulta, sussurrou ela. Os olhos dele subiram até o cabelo rosa, depois desceram até a camiseta dos pichis, as botas de cowboy desviaram para a lata velha atrás dela. Tem certeza? Vem lá da British Columbia. Tenho, disse Susan. Então, com mais firmeza, absoluta. Ela olhou de volta para a trava em seu carro. Por que essas coisas sempre tinham que acontecer com ela? Administração, certo? Pergunto. O garoto assentiu. Obrigada. Ela deu meia volta e seguiu em direção ao prédio, passando pelo homem no sedã que havia tirado do nada um Herald e o examinava. Sem dúvida um policial, decidiu Susan. Ela subiu as largas escadas de entrada, empurrou uma das portas da frente, dobrou no fim do corredor e chegou à administração. Mas a porta estava trancada. Fala sério, reclamou em voz alta. Ela bateu na porta com a palma da mão. O impacto fez um barulho surdo e alto. Susan gritou e pôs a mão dolorida contra o peito. Posso ajudar? Ela se virou e deu de cara com um faxineiro que estava arrastando uma enorme lata de lixo de plástico verde pelo corredor. Você pode atirar a porra da trava do meu carro, retrucou ela. O faxineiro tinha cabelos lisos e pretos, cavanhaque e o que as pessoas chamavam de perfil de galã. Os faxineiros da Cleveland não eram daquele jeito na época de Susan. Na verdade, ele era quase bonito o suficiente para fazer Susan esquecer sua raiva. Quase. Ele arregalou os olhos negros. Aquele Saab no estacionamento dos professores é seu? É. Desculpe, disse ele encolhendo os ombros. Pensei que fosse de um dos alunos. Por que está um caco? Ele sorriu. Por isso e por conta do adesivo do Blink 182 no para-choque. Susan olhou para o chão. Aquilo já estava lá quando eu comprei. Bem, o negócio é que temos uma política de tolerância zero para as vagas dos professores. Senão, todos os alunos vão querer estacionar nelas. Ele ainda estava sorrindo para ela. Mas acho que eu posso liberar. Ele puxou o maior molho de chaves que Susan tinha visto na vida. Venha, disse, recostando a lata de lixo na parede. Parou em frente ao mostruário dos troféus da gincana do conhecimento, tirou um trapo branco do bolso e o esfregou no vidro. Ela viu de relance uma tatuagem colorida no seu braço, a Virgem Maria. Ele sorriu para Susan e balançou a cabeça. Colocaram a mão no vidro. Às vezes parece que eu limpo a sujeira de um bando de macacos. Susan ocupou a mão com os cabelos, para evitar a ínfima chance de ele conseguir compará-la com a da marca no vidro, e então se apressou para alcançá-lo. Então, você gosta de ser faxineiro? Adorou. Ele respondeu na lata. Embora seja só um quebra-galho enquanto tento terminar meu doutorado em literatura francesa. É mesmo? Disse Susan, sorridente. Ele abriu a porta da frente para ela. Não. Estava começando a ventar frio e Susan lutou para enfiar as mãos nos bolsos minúsculos do seu blazer de veludo. Você conhecia Lee Robinson? Ele pareceu se eriçar. É por isso que está aqui. Estou escrevendo uma matéria para o Herald. Você a conhecia? Limpei o vômito dela uma vez na enfermaria. Sério? Pergunta Susan. Sério, respondeu ele. E ela me deu um cartão no dia do faxineiro, uma vez. É mesmo? Eles chegaram ao estacionamento. O garoto e o BMW laranja tinham sumido. O cara do sedã também. O faxineiro gostosão se ajoelhou perto do carro. Não. Você é engraçado. Obrigado. Ele se debruçou sobre a trava para soltá-la e arrancou da roda da frente com um movimento brusco, quase violento. Então se levantou, segurando a trava pesada debaixo de um braço, e esperou. Susan mexeu constrangida na bolsa. Quanto eu devo? Pergunto. Vamos fazer o seguinte, disse ele, os olhos ficando frios. Deixo você ir embora de graça e sem registrar nada se me prometer não tirar vantagem de uma menina morta para escrever uma matéria de jornal. Susan se sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Ficou sem palavras. Ele ficou apenas parado, bonito naquele macacão. Não estou tirando vantagem dela, gaguejou Susan. Ela queria se defender, explicar a importância do que estava fazendo. O direito do público de saber. A beleza da dor compartilhada. O papel da testemunha. Mas, de repente, teve que admitir que tudo aquilo soava como uma desculpa esfarrapada. Ele tirou um ticket de um de seus vários bolsos e o entregou a ela. Ela o apanhou e virou do avesso. $50. E provavelmente iria para a porra do time de futebol americano ou algo do gênero. Ela queria dizer algo inteligente. Algo que a fizesse se sentir menos oportunista. Porém, antes que pudesse fazê-lo, ouviu uma música do Kiss ao longe. Parou e ficou escutando. Era, calling Dr. Love. Ela viu um lampejo de vergonha passar pelo rosto do faxineiro enquanto ele remexia no bolso da calça. Era o celular dele tocando. E ele achando que ela era uma adolescente. Ele tirou o telefone do bolso e olhou para o número. Melhor atender, disse ele a Susan. É meu chefe ligando para me despedir. Levou o telefone ao ouvido e se afastou. Susan observou partir, intrigada, e então entrou no carro.
A música do Kiss ficou na cabeça dela. Even though I'm full of sin, in the end you let me in. 5 Enquanto ela saía com o carro do estacionamento, um pensamento veio à sua cabeça. Faxineiros devem ter fácil acesso a alvejantes. O que elas têm em comum? Pergun to a with a cute RTI a Henry. Eles estavam andando pela praia da Salve Island, onde Christy Mathers tinha sido encontrada. Era um hábito de arte. Sem pistas, sem rumos claros para a investigação, volta-se à cena do crime. Ele provavelmente passará anos inteiros refazendo os passos de Gretchen Lowell. Aquilo colocava dentro da perspectiva certa, e sempre havia chance de se encontrar uma pista. Ele precisava de uma. O rio lambia a praia, onde um arabesco de espuma e sujeira marcava a beira da água. Um cargueiro passou ao longe com algo escrito em um idioma asiático na lateral, encimado pela tradução para o inglês. Sunshine Success. A praia estava vazia. Anoitecia e a luz era pouca, embora o céu de inverno do noroeste segurasse a luz de tal forma que sempre parecia que o sol acabará de se pôr, não importando a hora da noite. Ainda assim, logo ficaria escuro demais lá fora. Art empunhou uma lanterna para que pudessem achar o caminho de volta para o carro. Elas se parecem, respondeu Henry. É tão simples assim? Ele ronda as escolas. Pega garotas que se enquadram em um tipo. Depois de deixarem a Jefferson, Art e Henry haviam passado a manhã entrevistando professores e funcionários da Cleveland que se enquadravam no perfil. Eram 10 ao todo. Não deram em nada. Claire conseguiu localizar o homem que morava com Evan Kent, e ele confirmou a história do dart quebrado. Mas disse que tinha sido mais cedo, por volta das 5:30. O que deixaria Kent com tempo suficiente para ir a Jefferson. Estão todas no segundo ano. E o que as secundaristas têm em comum? Pergun to a with a cute RTI. 6 dos funcionários da Cleveland tinham álibis. 4, não. Ele voltou a checar os álibis e eles se comprovaram. Isso os deixava com 3 suspeitos na Cleveland. Um motorista de ônibus escolar, um professor de física e um professor de matemática técnico de vôlei. Além de Kent. E os 10.000 outros pervertidos à solta na cidade. Eles ficariam de olho em Kent. Os 10.000 pervertidos podiam dormir sossegados. Todas eram calouras no ano passado? Tutu Henry. Art parou de andar. Será que era assim tão simples? Ele estalou os dedos. É isso, falou. Henry Koku a careca. Aquela hora do dia, ela começava a ficar com os pontinhos cinza. Foi uma piada. Diz pra mim que nós checamos se todas vieram da mesma turma de primeiro ano. As 3 estudaram em escolas diferentes no ano passado, disse Henry. Tem algum teste que todas elas façam no fim do primeiro ano? Pergun to a with a cute RTI. Você quer que eu veja se o assassino é algum inspetor maluco? Art fisgou um antiácido do bolso e o colocou na boca. Parecia um giz de frutas cítricas. Não sei, disse ele. Ele se forçou a mastigar a pastilha e engoli-la. Ligou a lanterna, segurando-a em um ângulo oblíquo contra a areia. Vários caranguejos miúdos fugiram da luz. Só quero pegar esse filho da puta. Art gostava de usar lanternas para investigar o local do crime mesmo em plena luz do dia. Elas estreitavam o foco, faziam-no olhar para as coisas de 5 em 5 centímetros quadrados. Reforce a vigilância nas escolas. Não quero nem saber. Se precisar, levamos estudante por estudante para casa. Henry enganchou os polegares no cinto com fivela de turquesa, jogou o corpo para trás e olhou para o céu escuro. Vamos voltar? Perguntou ele, esperançoso. Tem alguém esperando por você em casa? Pergun to a with a cute RTI. Ai, disse Henry. Meu apartamento deprimente é melhor do que o seu. Touché. Quantas vezes você já se casou mesmo? Henry Sorio. 3, 4, se você contar o que foi anulado, e 5 se contar o que era legal só dentro da reserva indígena. Bem, acho melhor manter você ocupado, disse Art. Ele rodou a lanterna em volta e observou os caranguejos se espalharem. Além do mais, ainda não investigamos a cena do crime. Os peritos já fizeram isso, disse Henry. Então vamos ver se eles deixaram alguma coisa passar. Está escuro. Art colocou o facho de luz sob o queixo. Ficou parecendo uma atração de show de horrores. É por isso que temos uma lanterna.